Então vamos lá, bora continuar nossa série aí dos 10 meses e 10 dias, hein, galera? Hoje a gente vai tentar reforçar nossa base, né? Fortificar nossa base e a gente vai voltar a cuidar dos animais, né? A gente foi na cidade, deixou eles aqui, e eles estão meio largados, vamos dizer assim. E, e a gente vai tentar fortificar nossas habilidades também. Afinal, a gente está jogando Zero to Hero. E a gente precisa upar level 10 em todas as habilidades. Lembrando que o Zero to Hero é do zero ao herói. Zero to Hero, então a gente tem que upar do zero até o 10. Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao canal. Se inscrevam, deixem um like. Vambora. E aí, Caio? E aí, Magrão? Como tamo? Bom? Sim ou não? Bom, é isso aí, pô. Sim, daquele modelo. Vambora. Falando daquele modelo, deixa eu colocar o chat de voz, né? Pronto. Se quiser usar o chat de voz, à vontade. @magrobot. Bem-vindo ao canal. Beleza, Magrão. Tamo junto. Vamos pensar no que a gente tem que fazer aqui agora. A gente tava upando costura, né? Vamos terminar de... Na verdade, vamos deixar tudo lá. E aí a gente vai pegar um coxo de água e colocar ali para as vacas e tudo mais. Vou deixar aqui no chão mesmo, não tem problema. Acho que não tá tão pesado assim. Isso daqui a gente já larga na bolsa, ó. @KyogamerR4N. Bem-vindo ao canal. A katana ela equipava na cintura também, ô Caio. Na, ver... na verdade, Caio, a katana na vida real é na cintura, né? Ou eu tô ficando louco? Tá bom. Vambora. Vambora, meu filho, vambora. Tá pega. Calma aí, pô. Pior que eu nem descansei. Tá maluco. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, jacaré. Agora que eu percebi que eu tô com fome e cansadão. Então a gente vai voltar pra casa, né? Dormir. Fazer o que a gente tem que fazer. Aí sim. Eu vou pegar o treco lá. Bora. Mano, eu vou fazer parede com a minha base. Não vai ter jeito, cara. Não vai ter jeito. Tá ficando muito perigoso isso daqui. Tá vindo um zumbi aqui. Pô, muito. Então a gente não pode deixar de fazer. O espifo queimou no meu mundo, sim. Calma aí, antes de eu continuar, deixa eu abrir a live no meu celular aqui, pra mim ir vendo como é que tá a live.
Deixa eu colocar, eu quero colocar no cinto direito. E esse coloca no cinto esquerdo. Aí. Beleza. Aí a gente abre a nossa live aqui no celular para eu só ver como é que tá, né? Aí. Aí a gente aí eu coloco aqui na minha frente. Já era. Já era. Toma mais refrigerante pra gente matar essa fome. Toma. Aí a gente passa o tempo. Toma o resto de refri que tem aqui. Come. E dorme. A gente come. Perfeito, agora a gente tá maquinado, né? Estamos maquinado. Vamos pegar os puxos que a gente tem que pegar ali. Olha, tem bastante comida para boi aqui, ó, né? Eu quero ver se eu consigo pegar duas dessas, ó. Há itens dentro, ó, entendi. Quero ver se eu consigo pegar duas dessas, ó. Tome. Essa daqui, ó, a gente esvazia, ó, esvaziar. E se eu converter palpatólico? Já tá pensando nisso já? Sinal, hein? A logo do pato você já tem no seu Discord. Isso não vai ter erro, né? Não vai ter erro de maneira nenhuma. Ah, tá zoando? Vai, vamos lá. Vamos colocar. Vou deixar aqui. Não, na verdade eu não queria deixar. Não queria deixar aqui não. Eu queria deixar aqui assim. Aí, aí pô. E a outra? Não dá pra colocar? Mentira. Ué. Buguei agora. @Hyperstorm. Bem-vindo ao canal. Como é que é, ô Caio? Eu tô. Parece que eu tô cansado. O quê? Boa tarde aí. E aí, Davi? Bom ou não? Por algum motivo eu não consegui pegar o coxo inteiro, então a gente vai lá. Ah, tá, pera aí. Ficou melhor assim o áudio? Deixa eu arrumar aqui. Ficou melhor o áudio assim? Hello, 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 hello. Ficou? Beleza. Foi mal, galera. Eu sempre esqueço de colocar o microfone perto. É. Picanha de zumbi, é? Bom, uma coisa é inegável, ô Davi. Eu tô vivo aí, ó. Eu tô vivo aí há 10 meses e 11 dias.
Ainda não virei picanha. Isso é inegável. Mas eu caí. Eu tenho como colocar outro? Não tenho, cara. Olha só. Tem alguma coisa de errado, será, com isso? Opções de líquido, transferir, colocar objeto. Ó, não tem como colocar, tá? Inutilizou o treco. Pois é, Davi. O Vasco é eterno, né? Ó, esse concho não tá pegando, então a gente deleta. Picanha... Ah, não, nem vem com essas fitas. Tá louco. Picanha do amor. Misericórdia. Tem como fazer concho, mano? Deixa eu ver. Com... Ah, tem como fazer o de metal, mas vamos ver aqui. Coxo, não é concho, mano. É em carpintaria, deixa eu ver, carpintaria. Ué, deixa eu ver aqui. Coxo. Aí. Coxo de madeira. É, eu acho que esses daqui que eu tô pegando, né? Não tem como. Esse daqui que eu tô pegando já é o maior já. Vamos deixar os animais à vontade ali, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eles gostam de ficar morrendo o tempo inteiro. Vamos ver o nosso boi se ele tá melhorando. Informações. Tá morrendo ainda. Vai ir outro de Vasco, hein? Vai ir outro de Vasco. Joguei nada, ô Vitor. Ô Vitor não, Caio. Perdão. Joguei nada ainda. Ah, não, pera aí. Checa essa área aqui. Ah, não posso colocar aqui não, pera aí. Karma. Conheço também não, Caio. Eu não jogo muito outros jogos assim. Eu jogo mais Onboard, Fallout, Skyrim, né? Ó como é... @Nigbot. Ó o Nightbot. Bem-vindo ao canal. @Nickthebot. Nickthebot.
Vou tentar remover esses arbustos aqui. Tá atrasado hoje. Vai pegando a visão. Da hora. Eu vou ter que dar uma limpada nessas árvores aqui. Então, antes de eu dar uma limpada nas árvores, eu vou ter que... pegar comida, ó, pros boi, pras vacas, ó. @William_S2. Oi, Willy! Bom Bem-vindo ao dia! canal. Salve, Willy! Willy, 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 Willy. Deixa eu aumentar o chat aqui. Ração para animal. Peguei. Ó o Brunão aí, salve Brunão. @BrunoLossanice7355. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo novamente, galera. Bem-vindos ao canal, ao Project Zomboid. Eu não sei o que eu canto. Hoje eu tô meio fazendeiro, galera. Hoje eu tô meio fazendeiro. Eu vou tacar aqui. Férias a partir de hoje, é mesmo, Willy? Brincou. Ainda não? Pro Brunão então foi. Boa. Tô fazendeiro hoje. Fazendeiro, não tem como. Aqui já foi. Aqui tem vaca boa. Então a gente vai colocar 2 aqui. Quer dizer, colocar 1. A gente vai encher com outras coisas depois. Vou deixar tanto porque aqui, né, tem bastante coisa para eles comer. Willy, vou tentar fazer a limpa nessa floresta aqui, né? E ué, não tá aparecendo.
Ah, tá. Pera aí. Transferir. Esvazia. Não dá pra esvaziar? Ué. Deixar aqui no meio. Roxo. Apareceu agora. Tome. Aí a gente coloca a ração dos animais aqui. GG. Tome, tome. Beleza. Os porcos aqui tá ficando perigoso, né? Mas eu pouco me importo com os porcos agora. É, parece ser algo, né? Parece ser algo meio do mal. Mas eu não quero que os porcos fiquem vivos por enquanto. Vamos dar um jeito nesse porquinho aqui. Coleta couro. Coleta sangue. Coleta cabeça. Coleta isso. Tudo podre. Tá bom. Joga tudo fora, ó. Eu não quero coisa de osso também. Beleza. Vamos pegar o machado, vamos fazer a limpa em todo o mato e em toda a árvore que tem aqui. E aí a gente vai pegar a lenha e vai fazer as paredes da base. Isso é o que eu quero fazer nessa live, é a principal coisa. A coisa secundária é deixar os animais mais confortáveis, que eu percebi que, né? Se tiver muita árvore, se tiver muita coisa, eu acho que não fica bom. Ó, jogar umas coisas fora também, ó. Ó, por exemplo, isto daqui joga fora, né? Isto daqui a gente coloca lá na outra fogueira. A gente tem que construir outra fogueira, né? Falando nisso. Tome. Aqui deleta. Que é de madeira a gente deixa aqui. Aí enquanto a gente não consegue alguma coisa, a gente só dorme mesmo e ir pra cima, tá ligado? Deixar a garrafa aqui, ó. O que eu ia pegar aqui mesmo? Esqueci. Lá. Esqueci o que eu ia fazer. Eu só ia colocar isso daqui aqui mesmo, né? Esqueci o que eu ia fazer, não tem problema. Lembrando também que a gente tem que terminar de upar o level 6 de costura, né? Que tava... Que eu não consegui terminar na outra live. Mas a gente vai conseguir isso. Calma.
Agora a gente já pode dormir assim mesmo, porque não dá pra dormir de outro jeito, né? E a gente tem que começar a pegar leite das vacas também. O personagem já tá começando a ficar magro e eu não tenho muito mais comida pra gente fazer o que a gente tem que fazer, né? A gente não tem. E eu queria terminar de upar primeiro costura. Vamos pegar todos os panos, todas as linhas. E aí, eu queria uma comidinha. Vamos pegar uma comidinha aqui. Esse save não pode morrer, hein? Esse save aqui, ele tem que ficar vivo. Ele tem que viver. Eu tenho açúcar aqui, não queria comer o açúcar. Eu tenho ervilha pra fazer. Eu tenho 2 manteigas, perfeito. Dá pra gente começar a manter o nosso peso por enquanto a gente faz as primeiras coisas e upa, né? E upa aí. Então a gente tá com uma seta pra cima. A gente fica com 2 setas pra cima. Quando a gente vê que o nosso personagem está emagrecendo, a gente come açúcar. Por enquanto é isso. A gente tá com a camisa do lenhador. Eu tinha uma camisa de lenhador por aqui, não sei onde foi parar. Uma coisa que eu posso fazer, Willy, que eu tava vendo em op, né? É ceroulas. A gente precisa de 5 serrapilheira. A gente precisa de tesoura também. Então vamos pegar tesoura e serrapilheira. Vamos fazer isso. Eu tenho a receita? Cerola. Tem. @Gomesum932. Bem-vindo ao canal. Salve, Gomes! Seja bem-vindo à live. E aí, como tamo? Ô Gomes, o YouTube ele tá mostrando o nome de vocês agora com arroba e não mais com o nome, então me perdoa se eu não tô reconhecendo você, se você já era do canal. Mas se você não for, já aproveita e se inscreve, deixa o like no canal, vambora. E aí, tá jogando Zomboid? Quanto tempo vivo nesse exato momento? Ah, é o Jean, pode crer, Jean, vambora. Vambora! Hoje a live vai ser o seguinte, Jean. Hoje a live vai ser o seguinte. A gente vai terminar de upar a costura, né? Que a gente não conseguiu terminar na live passada. E a gente vai fortificar as nossas roupas com o level de costura que a gente adquiriu. E fazer algumas coisas também. Tô há um mês vivo, mas eu tô há um tempão sem jogar. Mas você consegue voltar, pô. Eu confio. Eu confio. Você vai pegar os ensinamentos aqui e vai dar bom. Ó, eu tinha uma cerola normal, ó. Mas eu não quero essa daqui, não. No momento, só falta de tempo mesmo. Teve muita coisa nova do game nos últimos meses. Quantos meses mesmo você parou de jogar, ô Jean? Depende. Depende muito. Ah, falando nisso, eu já uso a cerola para fazer o que eu tenho que fazer.
Em vez de eu usar as outras coisas, dá pra eu usar a cerola. Ó. Cerola tem muito mais slot pra gente costurar, ó. Tome. Então, senta aqui. E já começa, né? Ah, de- Eu acho que as últimas coisas que saiu, Gomes, eu não sei se você chegou a ver, foi o seguinte. Foi o personagem você conseguir ver o quanto ele tá descansando e quando ele tiver 100% descansado. Tinha mod pra isso, mas agora dá pra você fazer isso no próprio jogo, tá? Mudaram balancearam as armas, né? Não vou dizer que tá uma Brastemp, mas as armas estão usáveis agora. Por exemplo, a 12 não tava acertando todos os tiros, agora ela tá calculando a rota dos tiros certinho, tá acertando todos os tiros. Se você acertar o zumbi na perna ou no braço, o dano é diminuído dividido por 2, diminuído, né? Metade do dano, duas vezes menos dano, vamos dizer assim, né? Se você acertar no tronco, é o dano normal, e se você acertar na cabeça, é 3 vezes mais dano com a arma. Então, se você é bom de mira e você consegue acertar a cabeça do zumbi, você dá 3 vezes mais dano do que a arma. Ela já dá naturalmente. Certo? E foram adicionados 3 carros novos, que são os carros. Esqueci o nome deles. São carros de corrida. Sabe a pista de corrida de Irvington? Tem a pista de corrida de Irvington. E aí eles colocaram literalmente carros de corrida, tá ligado? Tem 3 carros de corrida. Um parece o Relâmpago McQueen. Quase o Relâmpago McQueen, quase igualzinho. E aí tem a logo do Spiffo em cima, é patrocinado pelo Spiffo. E aí mais outros 2 carros, um azul e um verde, que são patrocinados por outras empresas do jogo aí também. Eu acho que o que foi adicionado foi isso, mas foi corrigido vários bugs e tudo mais. Pode ser que adicionou alguma outra coisa, mas sim, não é tão relevante tanto quanto, tá ligado? Mais ou menos isso, Jean. O que são belas adições, né, Jean? Eu concordo que foram poucas, tudo bem, mas eu concordo que foram adições maravilhosas, mano. Eu queria, por mais que carro também não sejam lá, tipo, nossa, Endstone, por que que não adicionou outra coisa e tudo mais? É uma coisa que dá pra você se divertir ali por um tempo, assim, tentando achar, né? Mas a questão de você entender quando seu personagem tá realmente descansado ou não é bom. E essa questão da arma aí também é bom, porque é outro recurso que você tem pra sobreviver. As duas coisas são recursos pra sobreviver, né? Que eu achei 10. Que tinha que ter, tá ligado?
Que falta faz ser um costureiro no jogo, hein? Mano do céu. Eu tô no level 4 de costura e tenho 2 de proteção contra a mordida. Deixa eu só pegar um aqui. Ah. Bom, vamos... Deixa esses trequinhos aqui. Vamos lá ver se tem mais pano. Mano, tem que ter, tá ligado? Tem que ter. Ó, isso daqui eu posso levar lá pra cima também, não tem problema. Isso daqui não era pra estar no chão. A gente pega esses daqui, depois a gente dá um jeito também. Eu vou limpar tudo que eu tenho pra limpar. Ih, rapaz, não tem mais. Acabou tudo os panos, eu não consegui. Quase acabou tudo os panos, eu não consegui o pau level 6 de costura. Meu Deus do céu. Me ajuda! Me ajuda, menor. Só queria upar, tá ligado? Eu tenho aprendiz rápido, mas como eu tô no Zero to Hero, eu não pude escolher costureiro, cara. Mas tudo bem, né? A gente, na raça, a gente vai conseguir. Nem que a gente tenha que pegar barbante pra fazer sapato. Vou dar uma saída aqui, tamo junto. Beleza, Gomes. Beleza, Jean, tamo junto, mano. Qualquer coisa, tamo aí até as 18. Se precisar de ajuda com alguma coisa, só falar, mano. Só falar. Hoje a gente vai mais organizar a base aqui mesmo e fortificar, né? Eu vou fazer uns muros aqui em volta e vou dar uma ajeitada aqui, porque a gente já tá 10 meses e 12 dias vivo. Acho que tá na hora da gente dar uma organizada a mais. Mas tamo junto, qualquer coisa tamo por aí. Bom, eu tentei usar todo o barbante que eu consegui. Eu não sei se isso daqui serve de combustível. Será que serve de combustível? Tenho 83 sapatos. Eu não sei se serve, né? Mas eu tentei pegar tudo aqui pra gente colocar ali. Vamos ver. Aí, protege até o sapato de barbante. Ah... Ué, não dá pra colocar todos os sapatos? Ah, eu vou excluir então. Vou excluir. Não, não preciso de tanta coisa assim, não. É uma coisa meio que inútil, vamos dizer assim. Vou deixar alguns, claro, eu deixo alguns. Mas se for para levar em consideração deixar todos, eu acho que não. E não tá funcionando para queimar na fogueira, então deixa quieto. Ó. Pega tudo, ó. Vai ficar alguns ainda. O que que fica? O que que fica? O que que fica? Fica 34. Ainda é muito.
Ainda é muito. Deleta. Pega. Quanto sobrou? 8. Nossa, perfeito. 8, 8, 8 eu aceito. 8 eu aceito ficar. O resto deleta. E aí a gente já fica com esse treco na bolsa. Esse daqui deixa na gaveta, porque a gente vai usar. Mas pera aí. Eu não... Beleza, Willy. Se quiser conversar, qualquer coisa, tamo aí. Tome, pagamos. Tira. Vou estar organizando a minha base. Ó. Agora a gente vai voltar a fazer o que a gente tem que fazer, que é produzir essas linhas aqui. O máximo que eu consigo fazer é 46, então faz 33. Tá quase acabando. Se eu conseguir, é só conseguir acabar o pano aqui, só isso. É só isso que eu preciso, nada mais. Nossa, eu acabei fazendo tudo. É isso mesmo? Estraguei a minha coisa aqui? Deixa no chão. Uma coisa eu vou pegando roupa de zumbi e vou fazendo aos poucos, né? Até eu conseguir chegar no level 6. Agora o que a gente precisa é o seguinte. É... pegar uma comidinha pra gente comer antes de dormir. Vou aproveitar que é verão também e eu sou herbalista. Dá pra gente pegar alguma coisa na floresta, comer, entendeu? Sem frescura nenhuma. Eu não posso gastar tempero, mas eu tenho salgadinho, eu tenho torresmo, eu tenho violeta, eu tenho xarope de Bordeaux, pega xarope de Bordeaux, não sei o que. Aí, é isso aqui que eu preciso. Na verdade, come isso aqui. Aí come isso aqui, come isso aqui. Tome, tome. Aí toma um quarto desse xarope de Bordeaux aqui, tome. É isso. Tá quase acabando. Vamos rushar o máximo que a gente conseguir de de costura, pra gente conseguir upar esse level 6 logo. Isso aqui remove, ó. Beleza. E aí a gente volta a upar. Tá acabando já. Acabando já, galera. Ó, a gente tem que pegar a cerula. Eu nunca enxergo onde ela tá. Aqui. Nunca enxergo onde ela tá, mas vamos dizer assim. Deixa eu pegar um desses aqui só pra eu ver um negócio. Com esse daqui eu consigo colocar 5 e 10. 5 e 10. Eu tô no level 5.
Faz sentido, faz sentido. 5 e 10. Acho que aumenta 2 pontos a cada level que a gente upa. Então, perfeito. Eu acho que eu vou ter que pegar barbante mesmo. Olha, faltou pouco. Aí só pra gente dar aquela arrematada, a gente escolhe colocar a maioria dos couros aí. A gente vai gastar pra caraca? Vai, né? Vai gastar pra caraca? Vai, mas pelo menos a gente vai ficar um pouquinho protegido aí. Sobrou bastante, ó. Ó, já ataca isso daqui pra Alice Belt. Já deixa o lixo aqui fora. Beleza. Perfeito. Enquanto a gente vai fazendo a limpeza, a coleta, a gente vai fazendo a limpeza. Falei ao contrário, né? Então vamos pegar machadinhas em potencial. Ó, machadinhas. Vamos pegar machados. Ó, tá vendo que as machadinhas e os machados eles estão cegos, né? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa pra gente afiar eles. Galera, eu vou ali no banheiro rapidão e já volto que eu tô apertado, tá? Vou colocar ali a tela de espera. Um minutinho só, galera. Eu já volto. Voltei. Vamos lá. Então a gente vai ter que fazer um negócio peculiar aqui, que seria ah, a roda aqui, roda de afiar. Não, essa é a roda de fiar. Amolar, acho que é pedra de amolar, isso. Então a gente vai precisar de uma pedra, uma roda de pedra. Perfeito. Uma roda de pedra é facinho. Deixa favoritado isso, ele vai ficar aqui, ó. Né? Ele vai ficar aqui, então precisamos de uma roda de pedra. Eu vou colocá-la bem aqui, ó, pra falar a verdade. Então eu vou deixar os machados aqui. E aí eu vou atrás de uma pedra grande pra gente já conseguir fazer isso. Então o que a gente vai precisar aqui? Eu não posso estar muito pesado. O que eu tô. Então isso daqui vou deixar aqui. Vamos deixar algumas coisas na Alice Belt aqui, ó. Isso daqui eu não vou usar agora, então eu deixo aqui. Já tira do meu cangote já. Uma arma também, ó. A gente pode deixar ali, porque a gente não vai usar agora. Eu só preciso levar uma. Comida em potencial também a gente não precisa levar, porque, né? Vamos deixar tudo ali, ó. Beleza. Capim limão, pode deixar lá.
Lima, pode deixar lá. Bateria, pode deixar lá. Abridor de lata, pode deixar lá. Pode deixar lá. Tudo isso pode deixar lá. Tudo isso cabe aqui, entendeu? Tudo isso é utensílio que a gente pode usar, entendeu? Eu não preciso de dois desses, mas o apito ele é mais leve, né? Então eu não preciso usar esse daqui. Joga fora. Toma. @Luiz5P1W. Ó o Luiz aí. Bem-vindo ao canal. IC, Daniel. Bom. Que bom pra você. Que, como assim? Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Aqui. Remover pedra. Preda grande. Como você tá? Tô bom. Tô bom, Luiz. E você? Bom demais, só. Ih, caraca. O zumbi quebrou uma parte da minha construção aqui. Roda de pedra. Ué, eu não peguei a pedra? Ih, eu deixei lá. Porra, mano. Calma aí. Eu deixei lá sem querer a pedra. Hum... Será que eu consigo assim? Não consigo. Será que eu... Não. Desfavorita. Larga aqui. Será que eu consigo pegar com as duas mãos? Consigo. Deixei a minha bolsa ali, hein, galera. Tem que voltar. Deixar a pedra lá. Pra fazer a roda eu preciso... Pra fazer a roda eu preciso de uma bancada? Preciso de uma bancada. Vamos lá. Eu vou deixar ela na frente da bancada ali. Largar. Eu vi a notificação que a live abriu, eu entrei, só que não tinha aberto ainda. E tava marcado para meio-dia. Eu mudei de vídeo, aí depois verifiquei de novo e você abriu. É porque, ô Luiz, eu geralmente eu tenho costume, e a galera não entende muito isso, de agendar minha live. Ah, mas os horários da live é fixo, Luiz. É sempre, 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 toda a vida. De terça a sexta, do meio-dia às 18. Sempre, 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 sempre. E sábado, das 2 horas da tarde até de noite. Sempre, 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 sempre. Sem exceção. O horário que aparece a notificação da minha live é o horário que eu agendei a live, né? Aí você pode, claro, você pode entrar, deixar o seu like já. Não sei se você ainda deixou, já deixou o like, já pode deixar o like, isso me ajuda demais.
Deixar o like antes da live começar, o YouTube entende isso como uma coisa melhor do que você deixar o like durante a live, vamos dizer assim. Eu preciso de um cinzel e do martelo, tá bom. Vou pegar lá. Martelo e um cinzel. Ó, não tem como. Só a gente fazer agora. A gente vai fazer a roda de pedra. Tome. Eu não sei o que de XP que vai dar. O martelo pode ficar comigo até. O cinzel, não sei. Deixa o cinzel também comigo. Entendeu, Luiz? Ou não? Pedra e amolar. Aí. Preciso de 4 tábuas. Então, pega lá, 4 tábuas. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou precisar... O Luiz tá com a gente ainda, Luiz? De 4 parafusos. Pregos, quer dizer. 1, 2, 3, 4. Aí agora a gente já pode meter o louco e fazer, ó. Pedra de amolar. A gente pode deixar tipo assim, ó. Ó, que da hora. Tá perfeito. Aí a gente já pode amolar tudo que a gente precisa amolar aqui também, ó. Pera aí, vamos ver o negócio. Esse machado aqui tá com tudo no máximo menos a afiação. Vamos ver como que ele vai ser afiado. Vamos ver como que ele vai ser afiado. (26 de manutenção). E ele foi completamente afiado, ele. Eu acho que não é igual a a pedra de amolar não, hein? Acho que não é igual não. Vamos desmontar esse machado aqui, ó. Bom, a gente desmonta ele. Ficou só com a cabeça, ó. Aí a gente monta ele de novo. Não, pera aí. Dá pra eu afiar a cabeça dessa machadinha. Então vamos. Não. Tá, eu não posso fechar o craft. Então... Ih. Ah, entendi. Tá. Porra, então não ficou bom não. Vou fazer um cabo aqui. Acho que é um cabo médio. Eu quero fazer com a pedra lascada. Faz um cabo aí, vamos ver. Aí agora a gente pode consertar o machado. Vamos consertar esse machado aqui, ó. Toma. A machadinha tá com o cabo perfeito. Vamos tentar afiar de novo.
Não dá pra afiar. Mas pelo menos ela tá 100%. Tudo tá 100% aqui. Aonde é o lugar que tá mais lixoso de todos? É aqui, né? Eu vou limpar tudo aqui, ó. Vamos sair. Vamos sair derrubando tudo que a gente pode. Eu não queria... Deixa eu ver um negócio. Se eu colocar esse... Definir como indesejado todas as instâncias desse item como indesejadas. Eu acho que eu vou deixar assim. Desequipa ele. Vamos ver se agora ele vai usar. Porque eu não posso. Eu não posso usar. Não, ele vai usar ainda. Então... Definir... Para receitas também. Então... Desequipa. Não, ainda vai... Poxa, cara. Ajuda eu. Eu não quero fazer com esse. O duro é que eu acho que só tem ele. Vamos pegar uma faca aqui pra gente... Pô, cara. Difícil, né, Willy? Deixa o machado pra derrubar a árvore mesmo. Eu quero usar outra coisa, ele quer usar o multiferramenta. Aí não dá, pô. Vamos afiar essa faca aqui, vamos ver. Não tá lá aquelas coisas, né, mas vamos lá. Tá ficando de noite, a gente vai ter que dormir, aí amanhã a gente já começa. Ó, enche tudo. E amanhã a gente já vai ter que começar a procurar comida também. Eu espero que as vacas estejam dando leite. Já dorme agora. Acordamos 2 da manhã? Problema. Não tem problema. Coloca esse machado nas costas, ó. Coloca essa machadinha na mão secundária. Pronto, 5 da manhã a gente já pode... A gente já pode ir já. Fecha a porta de casa para ter menos chance de entrar zumbi. Aí a gente já pode agora começar. Se eu remover o arbusto... Ah, agora sim, Willy. Agora sim. Vamos remover todos os arbustos da área. Aí a gente já aproveita upa manutenção também, Willy. Derrubar a árvore e upa manutenção já faz. Já arruma a base, já upa manutenção, já protege do zumbi. Já deixa a área mais limpa pra essa floresta aqui não chatear a gente, né? Aí a gente começa a passar o machado. Toma. Remove esse arbusto aqui.
Toda essa lenha vai servir também, William, pra gente secar os nossos couros, né? Então, tudo que tiver aqui a gente vai ter que tacar como combustível lá dentro da fogueira. A gente aproveita tudo. E eu não ia saber o que eu ia fazer com tanta lenha, mas agora também a gente pode fazer isso, né? Tem um mod que chama XP Drops, ajuda bastante ver o XP. Eu usava antes, o Luke, eu só não uso aqui no meu save, porque como eu faço live, o mod, ele pode parecer até seguro, ele pode não dar bug nenhum, mas pode correr o risco do meu jogo crashar, então eu não uso. Porque eu tive péssimas experiências aqui. Eu tive praticamente 4 saves perdidos por bug e era por causa dos mods. @TioNoboOficial. Bem-vindo ao canal. Inclusive, salve Luck. Salve. Salve Tio e aí? Ó, medão. Vai pra lá, picanha. Como tá esse server? Very beautiful. Tá bom demais, Churubi. Só estamos tendo um problema aqui de longo prazo, que é o seguinte, tá nascendo muita árvore. Tá crashando um pouquinho o meu jogo, as árvores, né? Porque é essa natureza que tá nascendo aqui, mas é de vez em quando que começa a travar. Mas elas estão atrapalhando os animais e eu, tá ligado? Tá feiaço. Então a gente vai tentar derrubar todas as árvores possíveis aqui. E usar a lenha das árvores que a gente derrubar para fazer muros, né? @TioNoboOficial. Disse: estou no aguardo de seus vídeos e não esquece, hahaha. Vai demorar, hein? Vai demorar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a lenha de todas essas árvores que a gente vai derrubar. E a gente vai fazer os muros. Fazendo os muros, o que sobrar a gente pode colocar de combustível na fogueira para secar os nossos couros. E já aproveita e já alivia os animais do sofrimento dessa floresta eterna que fica crescendo rápido, né? E eu fiz aqui também uma pedra de amolar. Não dá pra amolar ainda, mas tá bom. Não jogo com respawn de zumbi ativado, Luke. @TioNoboOficial. Disse: muito bom. Bons planos. Piquil Now convida sua esposa para jogar com Volt. Ela não mexe com o computador. Ela começou a mexer com o computador agora há pouco, porque ela tem que trabalhar. E ela também não gosta de coisa de zumbi, porque ela fala que ela não consegue dormir à noite. Vamos dizer assim, né? Frescura pura, né, meu amor? Se você estiver assistindo a live, frescura pura. Mas mesmo assim eu amo você, tá? E eu sei porque você perguntou isso, Luke, se eu tô com o respawn ativado. Acho que é porque eu falei das paredes da base, né? Mas o meu jogo tá na população extremamente alta. Eu achava que não ia aparecer nenhum zumbi aqui na minha base. Mas teve uma vez que eu fui pra Riverside, simplesmente eu voltei e tinha 200 e poucos zumbis na minha base, tá ligado?
Literalmente tinha 12. Eu tenho o contador ali embaixo de kills. Tinha 200 zumbis na minha base. Então a migração deles tá, sei lá, mano, tá muito forte. E eu vou fazer os muros. Quem se protege, né? Zomboid é um negócio assim. Se você tiver muita confiança em certa coisa, tu morre. E é por isso que eu não vou ter tanta confiança assim que não vai ter mais zumbi aqui perto. Zomboid é um jogo que você tem que ter medo. É ao contrário dos outros jogos, né? Tem que ter medo. Não entendo muito bem ainda essa questão da migração. A migração é o seguinte, ô Tio Noob, porque eu explico pra você. Eu desisti do meu save, eu só morro de manito. É, geralmente é assim que a gente morre. Bota o Eli por pixel, eu quero ver. Vou. Eu vou fazer, eu ainda vou fazer isso, ô Luck. Eu vou ver como é que coloca. Não sei se tem mod pra isso, mas é uma boa ideia. Mas assim, vou explicar pra você, Luke. O zumbi, enquanto eu vou limpando aqui, os zumbis eles têm dois tipos de migração. A migração aleatória, que eles colocaram agora na B42, que é o Voronoi Voice, que é tipo, vamos supor, funciona tipo assim, o jogo spawna sons invisíveis que os zumbis eles seguem, vamos dizer assim. É aleatório tanto a posição quanto o padrão da onde os zumbis vão escutar esse som, só eles escutam, né? Para eles fazerem a migração. E tem a migração que sempre teve no jogo, que é o seguinte: os zumbis eles ocupam um determinado espaço do jogo, tá? E eles dão preferência, Luke, justamente para pontos de interesse e para áreas comerciais. Então vamos supor, eu spawnei, fui no centro da cidade, eliminei todos os zumbis do centro da cidade, que é o ponto mais importante de todos. Vai sair do zumbi da periferia, das casas e outras coisas, e o jogo vai falar assim: opa, aquele ponto de interesse está ficando vazio. Aí ele vai movimentar zumbis da periferia, onde os pontos não são tão importantes, e vai encher o centro, vamos dizer assim. Essa é a migração que tem desde o começo do jogo. E aí o jogo depois vai falar assim: opa, o centro tá cheio. Vamos ver as outras áreas de periferia que tá vazia. Aí, por exemplo, se a área de periferia tá vazia, ele vai pegar zumbis da outra periferia e dividir daquela periferia para outra periferia, tá ligado? Funciona mais ou menos assim. Então tem as duas. Tem a migração principal, que é essa que eu acabei de falar, e a migração aleatória, que eles vão numa direção, mas eles ficam tendo distrações aleatórias no meio do caminho, vamos dizer assim. A migração funciona exatamente desse jeito. Ou seja, você pode usar essa informação para fazer. Porra, muito bem explicado. Valeu, meu rei. De nada, Luke. É isso aí. Aí, ô Luke, você pode usar essas informações a seu favor. Por exemplo, você quer fazer uma base tranquila? Então aí tu tem que pensar, aonde é ponto de interesse no jogo? Eu acho que spawnou 200 zumbis aqui onde eu tô por causa do seguinte, vou te explicar lá aqui, ó, um exemplo prático. Eu spawnei aqui, tá? E aí eu vim pra minha fazenda que é aqui. Aí o que eu fiz? Eu vim e limpei toda essa área de trailers aqui com a fábrica. Vai vendo. Aqui tem uma fábrica, um galpão, outro galpão, uma loja de carro, um posto e uma conveniência junto com um monte de trailer. Então eu limpei tudo aqui. Zerei. Não tinha zumbi nenhum aqui. Aí o que aconteceu? O jogo entendeu assim, ele falou assim: caraca, mano, tem zumbi aqui na cidade,
Mas como isso aqui faz parte de Riverside, porque tem spawn aqui também quando você escolhe Riverside, o jogo falou assim, eu vou pegar zumbi daqui e vou tacar zumbi aqui. E quem que tá no meio da migração? Olha eu aqui. Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu, que deve ter os 200 zumbis daqui migraram, estavam migrando para cá e eu tava no meio. Provavelmente deve ter sido isso. Aí, por exemplo, se você quiser fazer uma base tranquila, você você usa esse pensamento e faz uma base onde a migração ela é muito menos favorável. Por exemplo, se eu fizer uma base numas fazendas que tem aqui, não vai ser ponto de interesse, não vai ser ponto de interesse e não vai estar no caminho da migração, tá ligado? Mais ou menos assim. Eu acho que você conseguiu entender bem e provavelmente você vai conseguir usar isso muito bem. É que jogo bom, exatamente. O jogo. Vou dizer de novo, Luke. Jogo majestoso do cão, velho. Majestoso do cão. Melhor jogo de zumbi de todos. Atualmente eu tô com o mod do RV Interiores e 4.5 explorando o jogo. Ah lá, tá vendo? Você tá andando por aí e tal, mas mesmo assim você consegue usar essas informações de migração do jogo. Se você limpou um ponto de interesse e tá na rota e tá na rota do zumbi, você vai conseguir entender por que eles estão chegando em você e talvez, em vez de você se instalar ali por um tempo, você vai para um lugar onde você sabe que eles não vão fazer a migração, tá ligado? Quando lançar a 42 estava, vou começar um 8x infinito? Como assim? O que é 8x infinito? Sim, o mais roubado é que eu tô usando RV, então eu tô usando mais nada além do tipo info de kills. 8x para ficar anos vivo. É, tipo uma play normal, só com respawn, é esse mesmo que eu entendi? Caramba, eu vou cortar a árvore. Não, play sem mods. Ah, 8x sem respawn. Pode crer, pode crer, pode crer. É uma boa, mano. É uma boa. Que daí você se livra um pouquinho dos mods e depois você vai adicionando, né? Ficou uma bagunça as mensagens, deixa quieto. Não, eu entendi a pegada. Vamos afiar o machado, né? Sempre afiar o machado. Pra ele não ir embora rápido. Já afia ele na pedra de amolar. Tome. Aí. Vamos ver como é que o nosso machado tá. O cabo não tá tão bom assim, né? Vamos lá. Eu não vou trocar o cabo agora, não. É. Exatamente, ô Luke.
E esse é o exato ponto pelo fato de que eu não vou dizer que eu sou contra mods, tá? Mas quem usa mods tem que ter a mesma mentalidade que você, tá ligado? Porque muita pessoa que a maioria das pessoas que usa mod não sabe se controlar e acaba deixando o jogo muito fácil ou o jogo muito difícil e acaba desistindo do jogo, vamos dizer assim. É por isso que eu defendo que a galera que começa a jogar o Zomboid Luck, é, ela devia. Ô, louco, o boi foi embora aqui, ó. Esse boi aqui. O Ferdinando foi de F! No! Ai, agora eu entendi, mano. Esse boizinho aqui. Esse touro aqui. Limpou ele da face da terra. Pô, cara, aí é foda. Desculpa, Lucky. O que eu tava falando é o seguinte. É que a pessoa deve. Na minha visão, tá? Não que as pessoas tenham que fazer isso, mas. A galera tem que jogar o jogo puro primeiro. E aí eu falo, tipo assim, de dominar o jogo primeiro, puro. Aí depois aumentar as características dos zumbis. Aí depois aumentar a população de zumbi. Aí depois ir fazendo desse jeito progressivamente até você chegar num ponto, vamos dizer, ali no mínimo uns 8x, tá ligado? Porque o máximo é 18, o máximo é 16x, né? Acho que no mínimo 16x é legal da pessoa jogar sem mods. Aí depois ela vai administrando, ela vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali para deixar o jogo um pouco melhor. Às vezes a galera tem muita ânsia de tipo assim, tem galera, Lucky, que eu não sei se você foi um deles, não tem problema ser nenhum deles, mas a galera instala o Project Zomboid, aí a galera fala assim, não, eu instalei o Zomboid e eu já coloquei 6 mods essenciais. Pô, não existe isso, tá ligado? O jogo já é o que precisa já. Não tem que instalar nenhum mod, tá ligado? Tu nem jogou ainda, saca? Ah, mas eu acho o crafting do jogo muito complexo. Mas não é essa a intenção? Né? A intenção do jogo é ele ser hard, ele ser complexo. Eu comecei e nem sabia que existia mod. Então, exatamente. Aí a galera, em vez de jogar Zomboid, Luck, a galera joga outro jogo. E olha, Lucky, eu vou te falar, não é nem exagero isso, porque tem uma galera que joga com mais de. Eu já vi galera jogando assim com 60 mods, o que eu acho que já não é mais o Project Zomboid, é outro jogo. Zomboid não é. E eu já vi galera jogando com até 10 mil mods no jogo. E não é exagero não, tipo, eu vi, tá ligado? 10k de mod no jogo, mano. Não é Zomboid, tá ligado? A galera queria tudo menos jogar o jogo, saca? E aí tu vai perguntar pra pessoa: "Ah, fulano, você já chegou a fazer, sei lá, você já chegou a fazer tal arma?" Aí a pessoa fala assim: "Nossa, mas existe tal coisa? Mas existe tal arma?" Aí você pergunta pra pessoa assim: Você já chegou aí pra Louisville? A pessoa, tipo, tem 10 mil mods instalados e ela não sabe que existe 13 cidades no mesmo mapa do jogo e ela provavelmente só jogou em Rosewood, tá ligado? Ela só jogou em Rosewood na vida dela porque ela achou que o jogo você spawnava em uma cidade e era uma cidade só no jogo e tá aí, tá ligado? Tipo, você pode dar um gole na birita no jogo, mas tem que ficar apertando ESC e só adicionar um botão de dar um gole. Exatamente. Contador de kills, quem o é.
Agora que fui testar o RV, achei roubado, mas vou usar e explorar. Então, exatamente. Está fazendo bom uso do RV, né? Porque uma das coisas que eu defendo no jogo também é isso, o Project Zomboid não é só Rosewood, o Project Zomboid não é só Riverside, não é só Muldrog, o Project Zomboid tem 13 cidades. E só 4 delas que são spawnáveis, tá ligado? E cada cidade tem um elemento, seja carro, seja estrutura, seja qualquer outra coisa diferente uma da outra. Às vezes a galera nunca foi pra outra cidade, aí quando ela vai, ela fala: Caraca, existe isso, mano. Caraca, que carro que é esse daqui, tá ligado? Arroba BrunoRossanesi7355. Disse. Eu só uso mod de contar quilos um outro de carro e roupas, nada que muda o jogo. Exato, olha lá. Nada que muda o jogo. Inclusive, eu tenho que falar, Bruno. Os mods de carro geralmente bugam o jogo, tá? Só um aviso. Não que você não tenha que usar o, o mod, mas cuidado que ele costuma crashar jogo, tá? É isso. Eu acho que usam 7 mods. E mods que não alteram o jogo, né? Pera aí. Às vezes o meu chat fica na frente da fogueira, é difícil. Eu não sei se vocês concordam comigo, tá ligado? Eu penso desse jeito, não que as pessoas não tenham que usar mod, mas eu acho que tem. Pra o jogo não morrer rápido, pra você não ter uma ânsia de ser muito hard, e às vezes você pode até ser hard, tá ligado? Ah, eu quero jogar 16x mesmo, eu jogo há um mês o Project Zomboid, quero jogar 16x mesmo e tal. E a pessoa pode até conseguir, tá ligado? A pessoa pode até conseguir, ela pode até se divertir jogando 16x, mas e quando ela dominar? E quando ela dominar em um mês o Project Zomboid no 16x, o que vai sobrar pra ela? Aí é que tá ligado? Por isso que eu defendo você ir jogando e aumentando progressivamente o jogo. E não ter aquela ânsia de nossa, 16x, nossa, Hatch Tracing, não sei o que. Porque, ó, por exemplo, o Chivas, ele provavelmente deve ter jogado progressivamente. Ele foi aumentando a habilidade dele e tal. Aí todo mundo vê o Chivas jogando Hatch Trace 16x e não sei o que. Aí a pessoa instala o jogo, bum, 16x, tá ligado? É isso, prefere jogar sem mod. É isso, Luck. Tá certo. Bom, vamos fazer o personagem dormir aqui, porque não adianta a gente também ficar desse jeito. Sabe uma coisa que eu acho que devia ter no jogo, Luck? Que seria mais realístico e ajudaria a gente demais? Por exemplo, eu derrubei tudo isso daqui, tem um monte de item pra mim pegar no chão e... Enfim, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho lenha pra caraca aqui, isso daqui é pesado pra caraca. Podia ter, com carpintaria avançada, como fazer um carrinho de mão, mano. A gente já consegue, por exemplo, a gente já consegue fazer roda, ó, roda de pedra. A gente podia ter um, tipo, um item que a gente faz que é um carrinho de mão que demandaria carpintaria e alvenaria para fazer a pedra. E aí a gente conseguiria carregar muito mais item, tá ligado?
Claro que a gente não ia poder correr com o carrinho, mas a gente ia conseguir levar muita coisa no carrinho, vamos dizer assim. Tipo assim, se você corresse com o carrinho, ele soltava o carrinho, vamos dizer assim. Eu acho que é uma coisa que devia ter. Não tá me dando agonia isso daqui. Acho que eu vou colocar isso daqui. Deixar assim. Deixa esse aqui assim. Ó, esse daqui também tira, ó. Ixi, caiu. Quebrou? Eu acho que quebrou mesmo. Tá. Então o que que a gente usa? Vamos usar essa machadinha antiga aqui. Pronto. Remove o arbusto. Vamos tentar derrubá-la mais dessa árvore aqui. A árvore. Perfeito. Tá começando a ficar limpo de árvore. De item tá começando a ficar poluído, mas isso é pouca coisa comparado ao que tava antes. Aí depois é só a gente limpar, excluir o que não precisa também. Eu vou limpar só o básico. Dos porcos é só o básico. Eu consigo ir afiando aqui, não consigo? Bom, acho que assim tá bom. Ali tá bom, né? Eu não ligo muito pros porcos que tá aqui. Eu quero mesmo é saber das vacas. E eu tenho que... Coitado do Ferdinando. Ferdinando foi pro céu. Ferdinando não aguentou o tranco do outro boi. O boi finalizou ele. Só sobrou... Eu acho que da família antiga, Willy, só sobrou o churrasco. Churrasco é o único sobrevivente.
Beleza. Agora sim a gente limpou as árvores, né? As árvores dos animais. Agora a gente pode continuar limpando o que importa, que é perto da base. Então aqui não tem tanta coisa, ó. Isso daqui tem que tirar daqui, ó. Vai pra bolsa. O que eu queria usar aqui, antes de usar esse daqui, é esse machado aqui, ó. Ó. Eu acho que aqui atrás não precisa, né? O que precisa é ali na frente. O que importa é aqui na frente. E acabou. Bom, aqui tá bom. Acho que agora tá bom, né? Senão a gente vai ficar infinitamente aqui. Qualquer coisa da próxima vez eu vou limpando eu vou criando muro, fazendo muro, quer dizer, derrubando as árvores e criando muro, né? Não vou derrubar árvore desnecessariamente à torta e à direita. Já tá bom. Beleza, aqui a gente conseguiu. O nosso sapato acabou. Ó. Bom. E rapaz, acabou de acabar, tá? Acabou de acabar. Eu ia pisar no caco de vidro justo agora. Ainda bem que eu vi, né? Ainda bem que eu vi. É só pegar outro, mas como que eu faço se ter um caco de vidro na minha frente? Lá na janela. Na janela daqui da escada. Eu acho que tem um zumbi aqui. Eu excluí a maioria, Willy. Ainda tem lá, mas o caco de vidro tá na minha frente.
Vou vestir esse, ó. Ainda bem que tem um zumbi aqui, ó. Vou mostrar pra você o que eu tava falando. Se eu não se não tivesse esse zumbi aqui, eu ia ter que buscar algum zumbi lá, ó. E olha aqui, ó. Ó o caco de vidro aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu ia subir lá pra pegar o sapato e ia me lascar, ó. Deixa eu até recolher isso daqui, ó. Pronto. Aí a gente taca no lixo o sapato e o vidro, né? E daí não corre o risco da gente se cortar. Ó, o sapato, tchau, né? O vidro também. O vidro também. Deleta tudo, ó. Esse daqui pode tomar tudo. Isso, pronto. Pronto. Tá na hora da gente dormir, tem que correr. Dorme direto já. Olha aqui. Dorme assim mesmo, às vezes buga o travesseiro. Se acordar umas 10 horas da manhã já tá bom já. Eu fiquei sem dormir por muito tempo. Tá. Dormimos bem. Dormimos bem. Antes de eu fazer qualquer coisa... Ó, os zumbis daqui desapareceram pra me ajudar com a limpeza. Legal, já sumiram do chão. Só sobrou esse, né? Porque esse daqui eu eliminei hoje. A gente pega esse treco aqui, assim. Que a gente pode usar os panos, né? A gente deixa lá em cima, porque daí a gente usa depois. Não tem problema. Aqui, ó. Justamente aqui. Eu não preciso de bandoleira também, né? Eu tô usando umas coisas bem desnecessárias aqui. Não preciso usar tudo isso. Tem umas roupas que eu não preciso usar também. Ele tava vendo, eu tava pesquisando sobre algumas proteções e tudo mais. Aí dá pra gente fazer umas que é bem legal. É feia pra caraca as proteções que a gente precisa usar. Mas é muito melhor de proteção que esse que a gente tá. A nossa luva, ó. A nossa luva já tá desgastada com furo já aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra arrumar ela. A gente tem que fazer outra. Vamos lá. Agora, a gente vai ter que pegar toda a lenha, tipo essa daqui, ó. Ó. Aí a gente vai ter que ir colocando ali do lado da fogueira. @lucasleite1562. Fala, Dan, boa tarde. Bem-vindo ao viu? canal. Boa tarde aí, Lucas. Você viu que vai lançar o MP em dezembro? Quem falou, Lucas? Foi a Indstone? Se foi a Indstone, aí GG. Se não foi a Indstone, aí é só especulação, ô Lucas, infelizmente. Eu queria também acreditar que possa ser agora em dezembro, né? Mas o MP, ô Lucas, ele tem um padrão que precisa sair a versão estável da B42 para depois lançar o MP, e ainda nem lançou a B42 estável, tá ligado?
Então eu acredito que em vez de sair o MP agora em dezembro, é mais provável que saia a versão estável da B42, tá ligado? Mais provável isso. Eu queria estar errado, tá, Lucas? Não que eu sou contra multiplayer, mas eu queria que eu tivesse errado. Quando tiver o MP, inclusive, Lucas, eu vou fazer um servidor para eu e a galera do canal jogar. Se você quiser participar também, ó, tá convidado. Tá convidado. Quem sabe eu não deixo o MP, um MP do canal infinito, né? Para o clube de membros conseguir jogar a hora que quiser, 24 horas por dia. O que você acha? Eu tô coletando lenha, ô Lucas, pra gente secar os couros, né? Que a gente tem os varalzinhos de couro aqui, que a gente vai fazer umas proteções, uma bolsa melhor e umas proteções melhores pro personagem. E de quebra eu tô limpando também toda essa sujeira de árvore que nasceu aqui, ó, porque eu tô 10 meses e 17 dias vivos, né? Então já tá ficando um lixão completo a fazenda e tudo aqui. Então eu derrubei a maioria das árvores daqui dos animais e da minha área de trabalho. E a lenha que tiver a gente vai usar para secar os couros aqui embaixo. E os troncos que a gente derrubou de árvores a gente vai fazer paredes para nossa base, né? Eu vou murar toda essa fazenda aqui. Porque teve momentos em que eu fui para Riverside, voltei e tinha 200 zumbis aqui. Lembrando que a gente está jogando Zero to Hero, então comecei com 0 pontos de todas as habilidades. E nossa população está no extremamente alto. E a gente está jogando com 1% de zumbi corredor também. E o objetivo principal do save, ô Lucas, é 2, né? Não, não, não. Eu tô jogando na população extremamente alta, o Lucas, que seria 3x do jogo, né? A extremamente alta, ela é referente ao 3x. Passou de 4x no jogo, significa que aí você já tá alterando na mão a população do jogo, vamos dizer assim. A população máxima que o jogo sugere para você colocar é a população insana, que seria 4x, ô Lucas. Passando disso, aí já começa a virar desafio da galera, que a galera quer aumentar bastante a quantidade de zumbis, né? Eu ainda não tô nesse nível. Eu ainda não tô nesse nível e nem na paciência, Lucas. Passando dos 8x, eu já começo a achar o jogo muito pesado e chato. Eu vejo que a galera que assiste a minha live também não aguenta ver eu só matando zumbi, vamos dizer assim. A galera não consegue ficar 5 minutos na live, vamos dizer assim. A retenção de live, Lucas, que a média de tempo de live que eu tenho jogando tipo, no máximo 8x, é tipo assim, vamos dizer assim, 45, 50 minutos que em média que todo mundo fica. Quando eu começo a jogar 16x, a minha retenção abaixa para, sei lá, 5 minutos, vamos dizer assim. A galera entra, fica 5 minutos e vai embora. Ah lá o Luck aí. E aí, Luck? Ouvi isso assim que voltei. 16x, né? 16x pra entretenimento não funciona direito. Na minha visão, né? Claro. Se não tiver bem detalhado o que vai fazer.
Tô no trampo, daí tenho que dar uma saída eletrônica. Não, fique em paz, Luke. É que a gente tava falando sobre o 16x, né? Se eu estava jogando no 16x, aí eu tava explicando pro Lucas por que que eu geralmente eu não jogo a 16x. É, então. Que bom que não só eu que tenho a mesma percepção. É, porque é muito lenta a jogatina, né, Lucas? A jogatina fica tipo. Você fica, sei lá. Eu faço 6 horas de live. Eu ia passar 5 horas e meia de live matando zumbi, vamos dizer assim. Sem contar, Arroba né? Manduca da Praia. Bem-vindo ao Pra, canal. olha lá, ó. Pra ter ideia, a diferença no meu save de 8x, matei 41k. Inclusive, salve Manduca. Manduca da Praia. Seja bem-vindo à live. Em 4 meses eu saio. Eu só saio de Echo Quick agora. O lindo do PZ é possibilitar várias gameplays, mas o zumbi vai em menos lugares, explora menos. Exatamente, ô Manduca, exatamente. Vai de cada um, tenho pouca paciência para fazer base e tal. Então, Manduca, por exemplo, o PZ é lindo por causa disso. Realmente, como você falou, e a gente consegue jogar várias e várias gameplays, né? Mas no caso, como a maioria das pessoas do Zomboid, elas não aguentam ver uma. Por exemplo, eu posso até gostar do 16x, vamos dizer assim. Vamos supor que eu goste do 16x. Mas não é todo mundo. Como eu sou produtor de conteúdo, como eu trabalho com isso, faço conteúdo para as pessoas, não é todo mundo que gosta do 16x, tá ligado? Que nem eu tava falando, Manduca, eu não sei se você pegou. Mas a média de visualização da minha live, das pessoas que entram, é 50 minutos. Vamos supor. A galera entra, em média, é 50 minutos. Quando eu faço o 16x, Hat Trace, seja lá o que for que tem a ver com 16x, a retenção das pessoas assistindo cai pra 5 minutos, tá ligado? Então, mesmo que eu gostasse, eu não conseguiria colocar um 16x aqui, né? Eu não sou o Chivas para eu conseguir criar um entretenimento em cima de um 16x, vamos dizer assim. Tem que ser algo bem específico e tem que ser tipo assim, muito bom no PZ, vamos dizer assim. Só pra explicar, não é que eu odeio o 16x, né? Mas prazer em te conhecer, Manduca. Prazer em te conhecer. A gente faz live aí de terça a sábado, se tu quiser colar pra conversar, tirar uma ideia, Manduca, tamo junto. Tanto aqui quanto lá no nosso Discord. Chegou minha RTX 5060, ontem terminei de montar meia-noite. Quero ver se vai melhorar o desempenho do PZ. A 5060 é a máxima que tem? Como é que é? É que eu não. Eu comecei a ver sobre o computador agora há pouco, tá ligado? Eu não sei se você é inscrito no canal, Manduca, mas se quiser se inscrever também, ajuda demais. E vai ser um prazer ter você aqui outras vezes. Ela é intermediária? Rapaz, eu acho que eu tô precisando trocar a minha também. Eu tô com uma. Eu acho que é. Se eu falar errado, eu não sei se tá errado, né? Mas eu tô com uma Nvidia 1650 com 8 GB de RAM e um processador i5 10400F, o Luck. Tô precisando dar um upgrade no meu PC aqui, mano. Sou um inscrito, só mudei o nick. Ah, o Manduca. Quem que. E qual que era o seu nick antes, o Manduca?
Foi mal, o YouTube tá, além de você ter trocado o nome, o YouTube tá mostrando um arroba agora também, ficou meio estranho pra mim isso. @Marcos1Souza. Bem-vindo ao canal. 8 GB de RAM, ô Luke. 8 GB de RAM, tô. 1650 é bem antiga. Boa tarde aí, Marcão. Salve! É bem antiga, né, Marcão? Eu comprei o meu PC em 2019, vamos dizer assim. Vai fazer 7 anos que eu tenho meu PC. Eu lembro que na época eu comprei o meu PC montado. Eu nem sabia, tipo, eu nem sabia o que que era bom e o que que era ruim. Eu só peguei 6 mil real, tá ligado? E montei e comprei um PC já montado e um monitor, saca? Paguei 6K no meu PC em 2019, vamos dizer assim. @Marcos1Souza. Disse. Agora o YouTube tá todo arrombado. Eita! Que isso? Calma aí. Tá mesmo, Marcão. Vou entrar lá no Discord e mandar a configuração do seu PC e o orçamento que você pensa. Posso te ajudar a achar umas peças. Seria bom, o Luck. Sabe o que eu queria, Luck, agora que me ajudaria muito é um monitor vertical pro chat, tá ligado? Eu preciso de um monitor de 27, mas que não seja tão, que não precise ser tão potente para eu jogar jogo de competitivo, vamos dizer assim. Eu queria um monitor de 27 de Full HD, pelo menos, né? Na verdade, eu quero Full HD para o chat, tá ligado? Aí, às vezes, pra às vezes também eu assistir algum outro vídeo, alguma coisa enquanto eu tô fazendo aqui no meu monitor. Aonde que foi que você mandou? É pra eu mandar mensagem pra você? Deixa eu mandar aqui. Mandei mensagem lá pra você. Depois que tiver tempo, manda sua configuração lá, vejo umas peças. Tá bom, beleza. Vai ajudar demais, demais. @Marcos1Souza. Disse. Monitor vertical não precisa ser de 27, pode ser um menor que vai ser melhor para sua vista e pescoço. Não, então, mas eu não quero um monitor de 27 só pra ver o chat, ô Marcos. Eu vou também usar o segundo monitor como extensão pra eu editar vídeo, tá ligado? Pra ver a timeline maior. Tem um propósito pra ser 27. E eu não deixaria, tipo, o chat lá em cima, saca? Eu deixaria só metade da tela. Zero to Hero tá mais quebrado na V42. O tempo necessário para agricultura é impeditivo. Testei no debug, morreu 60% dos plots. Reguei todo dia. Composto pra caramba, regar todo dia. 30, 60, 90. Cada plot só deu 20. Tá mesmo, ô Manduca. As plantas agora, provavelmente você já deve saber disso, mas as plantas agora elas têm estação para serem, uma estação específica para ser plantada, senão elas morrem, né? Então, tipo assim, eu acho que você consegue ver aqui, ó, se você entrar na info e aí materiais de aprendizado, aí você vem aqui em revistas. Acho que não é em revistas, é agricultura. Aqui, agricultura. Aí você consegue ver, ó,
Eu não sei se você sabe disso, Manduca, mas dá pra ver, ó, a abobrinha, ela precisa de água e 70 de tempo médio, de água, 70 de água e o tempo médio de crescimento 90 dias e blá 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 e assim por diante, todos, né? Isso sem falar nisso que tem que jogar pelo menos 8 meses para passar o inverno para entrar na estação de plantio fica muito difícil, exatamente. Era o duro é que era roubado antes, né? Era muito roubado, cara. E é legalzinho isso daqui, ó. Dá pra saber tudo, né? Ó. Roubadão. Ou seja, a agricultura é só para quem sobrevive um ano pra mais. Literalmente. F para quem sobrevive menos que um ano, que na agricultura não é viável. Você que testou agora, ô Manduca, o que dá pra plantar antes do um ano, antes do inverno? Quais as coisas que dá pra plantar? Que eu mesmo não testei ainda, mas, né? Eu tenho essa curiosidade. Testei batata, plantei em abril, 90 dias pra colher, muito composto, mano. Rega todo dia, só é viável mudar o tempo da colheita no sandbox. Mas com o tempo da colheita normal não dá pra plantar nada antes do inverno? Nada, nada, nada? Não sei as estações, só testei a batata. Ah! Mas então, ó, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. O Manduca, ó. Vem nos materiais de aprendizado em agricultura, ó. Aí você vai saber certo. Eu mesmo nunca vi isso daqui, mas você que tá vendo, ó, tem os trecos aqui se você tiver lido as revistas, né? Ó, por exemplo, abobrinha dá pra ser plantado em maio, ó, abril, maio e junho. A maioria das coisas, ó, dá pra ser plantada ali, ó, entendeu? Agosto, setembro, outubro, ó lá, abril, maio, junho, julho. Tem umas coisas que dá pra mais, ó. Por exemplo, a alface dá pra plantar em muito mais estações. Alho poró também. Batata só dá pra plantar março, abril e maio. Beterraba, brócolis, ó. Aqui, ó, couve. Couve dá pra ser plantado em bastante também. Nabo também é bom pra ser plantado em bastante, ó. Rabanete. Não são todos. Não são todos que dá pra plantar em muito, assim. Carpintaria a gente vai upar, hein? Nossa senhora, pra fazer os muros da base. Que delícia. Você já entrou nessa saga aqui, Manduca? A saga de derrubar árvore infinitamente pra tu fazer alguma construção é o primeiro save na minha vida que eu preciso ficar derrubando tanta árvore assim pra me construir alguma coisa. E, não é, e tipo, é uma coisa simples, tá ligado? Parede da base, só que a base é muito gigante, mano. Nossa senhora, ô Manduca. Pra mim construir essa casinha aqui do lado, mano. Nossa senhora. Quanta árvore eu não derrubei, mano. Eu também fazia isso. Aí eu falei, vou testar, vamos testar. Aí deu nisso. Misericórdia. Aí eu tô tirando alguns dias pra mim conseguir, né?
É, eu também, ó. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 123 tacos de bastão de beisebol curto aqui, ó. 124, na verdade. Então eu upei bastante entalhamento. E foi pra fazer entalhamento também, né? Eu construí a casa e fiz 8 de entalhamento. E eu já aproveitei as coisas que eu derrubei, né? Mas, cara, pensa num trampo. Putz grila, trampo pra caraca, velho. E ainda se você não tem carpintaria o suficiente, Manduca, pra fazer os muros, tu tem que fazer de tronco. E aí tu precisa de tronco pra arrebentar o Goiás, tá ligado? Pra você fazer os muros. Ó, você vê, ó, muro, ó. Muro. É, na verdade é... Deixa eu ver. É tronco. Aqui, ó. Parede de tronco. Você precisa de 4 troncos e 4 panos pra fazer uma parede, tá ligado? Uma mísera parede. 4 troncos. Precisa, sei lá, derrubar uma árvore pra fazer uma parede, tá ligado? Até você chegar ali na... Até você chegar ali, vamos ver, ó. Muro. Não, não é muro, é parede. Até você chegar no level 4 de carpintaria, tu tem que fazer a parede de tronco, que é no level 0, tá ligado? Até você atingir 4. Atingiu 4, aí tu consegue fazer essas porcaria que eu fiz aqui de parede. Que nem fica boa. Acho que level 4 ainda fica tudo cagado as paredes, pra falar a verdade. Será que a carne que a gente colocou lá dentro da coisa lá ainda tá boa? Deixa eu ver. Ainda tá boa, ó. Ainda tá boa. Vamos fazer os trequinhos aqui, ó. Coloca galho quebrado. Ainda fica fraca a parede. Não, é bonitinha até. É meio rústica, né? Mas fraquíssima, cara. Fraquíssima. Horrorosa, mano. Vamos fazer as carnes que tem aqui só pra gente arrematar, né? Pra não estragar. Mas é bom que é bastante difícil assim, né? Às vezes fica muito fácil e a galera começa. Eu acho que foi por causa disso que eles aumentaram o nível de dificuldade de fazer uma base. Porque a galera fazer a base significa que a galera vai ter mais segurança e não vai explorar, vamos dizer assim, né? Talvez seja por isso que tem um nível 4 pra fazer uma parede, ou se você quiser fazer a parede que tu se lasque, tá ligado? Deve ser tipo isso. Beleza, a gente já pode dormir tranquilinho. Beleza.
Vamos continuar pegando a nossa lenha. A gente tem que deixar tudo centralizado. Que é aquela coisa, né? Como faz falta um carrinho de mão, hein, Manduca? Manduca e galera, muito, mano, faz muita falta. A gente já consegue fazer a roda, ó. A gente já consegue fazer a roda pra fazer coisa de afiar e tudo mais. Mas podia existir um carrinho de @frangames. mão, né? Bem-vindo ao canal. Sabe o que eu descobri, Fran? Sabe o que eu descobri, Fran? Olha aqui, ó. Olha aqui, Fran. Materiais de aprendizado, agricultura. Tem aqui, mano. Aí, ó. Tem como ver aqui, ó. Depois de upado ou ler. É, essa é a intenção, pô. Você saber só depois você tem experiência, não é? Ih, não dá pra... Ah, não, na verdade dá sim. Aí. Pronto. Que B.O., mano. Olha. É muita coisa. Todas essas informações reunidas, pode crer. Fica mais fácil pra ver, né? Olha, tem galho aqui. Não era pra eu colocar esses galhos aqui, não. Eu tô achando que eu vou tirar toda essa roupa desse personagem, hein? Dessa personagem. É muita coisa. Deixa eu ir lá em cima.
começando a ficar mais tranquilinha. Aí a gente tira. Ó. Tira a camisa, ó. Tira a camisa de manga curta. Mas tem como colocar aqui? Não tem, né? Então eu vou deixar assim, ó. Deixar essa daqui aqui. Vou deixar essa daqui aqui. Vou deixar... Na verdade... Essa daqui eu vou deixar. E essa daqui que eu vou tirar. Ó, deixa aqui. Essa daqui também, ó. O que mais? Ó, camisa de manga curta. Acho que regata também. Que se lasque, regata. Deixar só a jaqueta de couro mesmo. Vamos ver. Proteção. Ixi. Ixi. Aí fica difícil, hein? Mas tá bom. Depois a gente arruma isso. Vamos trocar essa jaqueta de couro aqui, ó. Eu não quero usar jaqueta de couro, não. Jaqueta de couro fica. E aí eu visto uma camiseta de manga curta, ó. Aí. Acho que é isso. E uma regata. Regata dá pra usar também, porque daí ela aumenta um pouquinho a proteção do peitoral. Tá bom, acho que assim fica bom. Eu tenho mais alguma roupa de manga longa que eu tô... Ah, eu tô usando a ceroula. Não, 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 beleza, 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 beleza. Acho que isso já diminui o peso e já diminui também a diminuição de velocidade de movimento do personagem, né? Tem short? Não tem short, mas não tem problema. Deixa eu ficar com essa calça mesmo. Não. Vou deixar essa calça lá em cima, porque essa calça diminui a velocidade de movimento também. Tá ficando verão, deixa o personagem ficar mais à vontade, né, ó. Ficar só de pijama, ó. Tranquilex, Marinex. Por que não ficar de pijama na própria base, né? Beleza. Tá morrendo ainda, boi? Saudável, filho. Saudável. Não tem como.
Aí. Eu cliquei sem querer fora da tela. E o meu personagem tá andando sozinho. É. Muda eu vou ter, né? Muda eu vou ter. Acho que muda, eu não posso deixar muda aqui. Eu vou pegar todas as mudas que eu puder e deixar elas aqui, porque eu vou fazer lança, né? Tá com o bug da lança ainda, galera? Vocês sabem disso? Vocês têm informações disso? Da lança tá quebrando rápido. A lança quebra rápido, mas tá com um bug de durabilidade que tava interferindo ou tá ainda, não sei. Isso, cai mesmo, filha. Cai mesmo. Carregando lenha todo dia, que agonia.
pai quanta coisa. Muda. Não, não é pra deixar no chão não, querida. Esterco de galinha, tome. Ovo podre, tome. Esterco de vaca, tome. Tem mais alguma coisa? Pena de galinha, tome. Ovo fresco, tome. Galho, madeira, tome. Já já a gente upa 5 de corrida. Vai ser GG demais. Tá ficando limpo, galera. Tá ficando limpo essa base aqui do cão, tudo suja. Não tem como. Não, isso daqui não precisa não. É esse daqui mesmo. Isso. Tudo que tiver no chão pega, ó. Pronto. Olha quanta muda a gente tem. Olha quanta muda a gente tem. Ah, só aqui a gente tem 46. Dá pra gente fazer muita lança. E aqui a gente já tem 40 e temos 80. Dá pra fazer lança até não querer mais. Tá? Fazer lança até não querer mais. Lança a gente vai upar, isso você pode ter certeza. Ah, tem esterco de galinha aqui também. Bom. Agrupar itens. Ah, peguei tão pouco graveta assim. Bom, tem bastante coisa. Calma aí, galera. Eu vou no banheiro rapidão, tá? Vocês que estão assistindo aí, vou ali no banheiro. Vou... E vou colocar a tela de espera aqui. Só um minutinho, galera.
Pai, galera, tive que fechar as janelas que tava chovendo muito. Beleza, vamos dormir. Vamos dormir. Arroba Natália Abreu Tarde! 7751. E aí, Ná? Bem-vindo ao canal. Salve, Ná. Que saudade que tô de ficar nessa live. Uma hora você vai conseguir, Ná. Uma hora você consegue. Eu confio. Eu confio, eu confio. Como tá as coisas por aqui? Tá bem, Ná. Por enquanto tá tranquilo. Tá de boa, tá chegando no final do ano, né? Tô jogando um pouquinho mais de boas pra descansar. Vamos dizer assim, né? E... E é isso. E ano que vem é outro ano. Fim do ano é pauleiro por aqui na empresa onde você trabalha? Eu imagino. Eu lembro de quando eu trabalhava lá na empresa onde eu trabalhava. Final de ano, os velhos queriam dentadura pra já, tá ligado? Não importa. Ah, porque eu tenho que viajar. Ah, porque eu tenho casamento. Ah, porque não sei o quê. Às vezes eles nem tinham, eles inventavam, porque eles queriam comer churrasco com a família de final de ano, né? Aí a gente tinha que ficar tipo até meia-noite, 1 hora da manhã fazendo as próteses dos velhinhos, porque os dentistas não tinham parâmetro nenhum do que é prazo de entrega, né? E aí a gente tinha que fazer a prótese de um dia pro outro. Aí a gente se lascava. Muita demanda pra entregar e a galera lembra de pedir as coisas pro TI só ainda. É tipo isso. Tipo os velhinhos. Acho que todo ser humano deve ser desse jeito. Não é possível. Acho que sim, tá? Chega final de ano, já era, filho. Lembra no final do ano. E aí a galera fala assim, porque ano que vem vai ser diferente. Ano que vem vai ser diferente, vai ser melhor. Vem vai ser top. Aí chega ano que vem, acontece a mesma coisa.
R$ 50. Para a dentadura do fim de ano. Aê, pra dentro, graças a Deus. Valeu pelos 50, né? Que isso, me assustou pra caraca, mané. Meu Deus do céu. Meu coração e meus ouvidos agradeceu demais, mas eu agradeço mais, né? Eu agradeço mais. Obrigado pelos 50, tamo junto. Ai, ganhei meu dia hoje, vambora. Vambora. Tamo junto, tamo junto. Aqui, ó. Arroba BrunoRossanesi7355. Disse. No comercio desde dia 1 de dezembro eitas 22 todos os dias eito domingo. É. Pauleira. Pauleira demais. Ainda bem que peguei férias. Nossa, ainda Arroba bem. BrunoRossanesi7355. Disse. Ainda bem PG e férias. Tá louco. Tem que ter férias, né? Senão não vai. Ah, comércio é assim mesmo. Comércio, as férias tem que ser antes de dezembro. Rapaz, esses porquinhos aqui... Ixi, eu devo ter... Esses porquinhos aqui, não sei não, eu acho que eu vou deixar eles aí, hein. Deixa eles aí, pô. Deixa eles aí, o importante é as vacas. É a... eu acho que foi o barulho da joelheira, hein, o... A joelheira ou cotoveleira? Foi joelheira aí, A joelheira protegeu. Ainda bem que eu tô com a joelheira. É cocô. Não tô vencendo limpar isso daqui, né? E acho que em 7 lives que eu fiz, eu limpei 3 vezes isso aqui. Muito animal, mano. Muito animal. E é muita coisa pra fazer também, por exemplo. Vou dar um exemplo, pera aí. Só deixa eu apagar. Eu tô precisando apagar os itens, Ana, porque os itens estão tomando memória do meu PC e tá travando meu jogo. Olha quanta madeira eu tenho aqui, Olha isso daqui. Eu devo ter mais de 100 troncos de madeira e um monte de tábua e mais madeira aqui em cima. Rapaz, eu não sei onde eu vou enfiar tanta coisa assim. Acho que só 3 porcos no meu save. Tenho 2 dúzias de coelho. Ô, Manduca, mano. Te falar. Porco. Esses porcos aqui é quase a mesma coisa que coelho, mano. Quase a mesma coisa que coelho. Eu deixei os porcos se reproduzir aqui embaixo. Eu já erradiquei todos. Mas eu cheguei a ter 60 porcos ali embaixo, mano. Porco é praga também, mano. Praga. Eu tive que abater todos. Eu tive que abater literalmente todos. 60 porcos, mano. Aí eu separei 2 casais aqui faz pouco tempo, ó.
Um casal de porco americano e um casal desse porco black aqui. Olha quanto porco já tem de novo, mano. Pra você ter uma noção, é bizarro, velho. Tem mod que faz pilha de lixo, ajuda muito no desempenho. Caraca, eu vou precisar usar esse mod algum dia, hein? Podia ter um mod que, sei lá, que me ajudasse a limpar tudo isso aqui de uma vez, cara. É muita coisa, ó. Mas eu confesso, Manduca, que eu tenho medo de coelho, mano. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, Manduca, eu vou lá e, eu quero ir pra Riverside, vou ficar um mês fora de Riverside. Cara, eu acho que se eu ficar um mês fora com um coelho ali no criadouro, dá merda. Então eu preferi ficar só nos animais que não se reproduzem tão rápido assim. Aí foi nessa que eu descobri que o porco ele é quase igual ao coelho. E o bom de criar porco, tá ligado? É que você consegue couro médio, né? O couro médio dá pra você fazer a maioria dos itens que você precisa de costura, a maioria. Mano, coloca aqui, ó. Coelho é caloria fácil e rápida. As vacas também, pô. Vaca também. Uma vaquinha que você tem ali, você consegue. Você consegue fazer. Você consegue fazer, eu acho que umas duas, três manteigas todo dia, tá ligado? Mas porco dá bastante couro, é isso que eu tô falando. O porco é bom porque ele dá couro, né? Aí o que que eu fiz? Pra caloria eu tenho as vacas, né? E pra couro médio eu tenho os porcos. E é isso. E pra eu emagrecer eu tenho galinha, né? A galinha dá ovo, eu fico comendo ovo pra emagrecer. Porque ovo não importa, né, Natália? Se você não importa se você comer 600 ovos, você não vai engordar, mano. Não vai. A Natália lembra, teve uma live que eu falei assim, eu vou tentar engordar com ovo, nem que eu tenha que comer todos os ovos que eu coletei na Ovos Farm, que era 600. Eu comi 600 ovos e não engordei, mano. Não engordei. Esse daqui eu vou deixar lá. A Willy lembra também que a Willy tava aqui. Todo mundo ficou traumatizado dessa live, ô Manduca. Que eu fiquei conversando com a galera e comendo ovo. Aí a galera começou a ficar injuriada de tanto ovo que eu tava. De tanto que o personagem tava comendo ovo. Eu não vou limpar esse chiqueiro de porco aqui, não. Quero que se lasque os porcos. Quero que os porcos viva do jeito que eles têm que viver. Porco não vive no chiqueiro? Deixa eles lá. Cansei de criar porco já. Já tem muito couro.
E eu acho que eu cansei de pegar madeira também. Deixa o resto lá. Já gastei muito tempo fazendo. Nossa, já é 3 horas. Mano, eu tô desde o meio-dia. Eu tô desde o meio-dia movendo lenha, velho. Lá ele. Eu tô desde o meio-dia. Passou muito rápido. Esquece, acabou. Eu não vou mais fazer isso não. Chega. Chega. Deixa eu ver esses por aqui. Ó, esse daqui já dá pra pegar. Ô, louco, dá pra pegar todos já. Que isso, mas já foi rápido pra caraca, mano. Quando tá inverno não seca nada. Beleza, galera. Agora o que a gente vai fazer? Já peguei a maioria das coisas, já limpei os animalzinhos ali e tudo mais. Tchiriri, tchê, pá. Agora a gente vai pegar prego. Cadê os pregos? Ó, vou pegar esses pregos aqui. Come alguma coisa antes que estrague. Eu vou deixar as carnes aqui também, ó. Deixar aqui, ó, no negócio. Que a gente vai ter que trabalhar agora. Vou deixar esses puros aqui também, que a gente vai usar eles já. Aí a gente vai pegar mais uma caixa de prego. Deixar dentro da bolsa. E aí agora a gente vai começar os trabalhos. Pensa numa trabalheira. Agora a gente tem que pegar o serrote. O que é isso aqui? Guardar... Ah, tá. Serrote, cadê você? Serrote. Ô, louco, eu não tenho serrote? Que isso, mano? Ô, louco. Ah, não, tem aqui. Já falei assim, que isso? Eu não tenho nível suficiente pra fazer serra não, pô. É, ó. Mete bala em tudo esses troncos aqui, lá ele. Ó, carpintaria a gente precisa upar um pontinho ali pra gente começar a ler o próximo livro. Come mais, ó. Já era. Essa base tá ficando onde? Riverside, ô Natália. Ó, vou mostrar pra você no... Bom, aqui. Bom, não dá pra mostrar. Deixa eu dormir primeiro. Tá, isso fica muito escuro pra ler. Aqui, ó. Ó, Riverside aqui. Ó, na Riverside. Certo? E a nossa base fica aqui, ó. Nessa fazenda aqui, ó. Na Rocket Ridge. No fim da Rocket Ridge Road. Que é a rua do centro da cidade, né?
Ela vem pra cá, tal, passa aqui no centro da cidade, ó. Você chega no final dela, tem, vira a esquina e a nossa base é aqui. Perto da fábrica, exatamente. Do ladinho da fábrica, perto dos armazéns. E Scenic Grove. Né? Scenic Grove. Trailer Park. Legal. Não sabia que tinha nome aquele negócio. Já limpou essa fábrica? Limpei. Várias vezes já, mas tem muito zumbi, né? Eu zerei os zumbis, só que os zumbis eles gostam de vir da cidade pra fábrica, então eu acabei parando, porque é o seguinte, né? Se eu fico limpando a. Se eu fico limpando a fábrica e esse trailer park aqui, os zumbis eles falam, opa, tá vazio aqui. Aí eles saem da cidade e passam aqui, ó, na minha fazenda, ó. E aí, Fê? Eles passam aqui na minha fazenda. Que é Arroba caminho, Crônicas né? Gaptinianas. Bem-vindo ao canal. Teve uma vez, e não faz muito tempo, Onar, que eu fui pra Riverside. Quando eu voltei, tinha 200 zumbis aqui na minha base. Tinha 200 zumbis aqui na minha... 200. Praticamente 197, vamos dizer assim, né? Não é 200, mas 197. Fiquei até assustado. Vou colocar meu celular pra carregar rapidão. Deixar assim. Boa. Caiu. E agradecer de novo, né? Muito obrigado. Muito obrigado pelos 50. Ajuda demais. Ganhei meu dia hoje. Vambora. Pô. Agora a gente pode jogar essas tábuas no chão. Correr, dormir. Eu tô sem proteção nenhuma contra a água. Eu vou deixar o meu celular descarregar pra a minha lâmpada ficar ligada aqui, que a bateria dela não funciona. Já viu isso? Eu comprei um bastão de LED que era supostamente para ele ficar com a bateria, né? E durar.
Só que ele não fica. Eu acabei de tirar o carregador e ele já foi embora. Mais rapidão, galera. Bora. Um segundo, Dani, uma reunião rápida aqui. Fique em paz, ô Ná, tamo aí até as 18. Pode fazer as suas coisas. Fique em paz. Esse deixa no chão. E estes a gente joga fora. Que acabou mesmo, né? Não vai dar pra usar mesmo. Ó. Delete. Aí esse daqui a gente pega metade. Beleza. E deixa na bolsa. Agora que a gente já acabou de serrar, também deixa lá no negócio. E agora a gente vai pegar tudo o que a gente... As tábuas aqui, né? E aí eu queria consertar isso daqui, ó. Parede, né? Vou fazer um quadro. Faz um quadro aqui que o zumbi derrubou isso aqui. E aí a gente faz a paredinha. Aí. Toma. Quem falou que não? Pô. Eu vou... Cara, eu vou tentar. Vamos dizer assim, eu vou tentar... fazer as paredes, saca? Tentar. Se der, deu. Se não der, né? Deu. Aonde vai ser as paredes agora? Queria... Vamos analisar a área aqui. @Gastir. Bem-vindo ao canal. E aí, e aí? Bom? Como tamo? Tudo certo? Tudo certo. E você? Você acha que o MP sai em dezembro? Não. Tem que sair a versão estável primeiro para depois sair a instável. Na minha opinião, ô Gaspar. Na minha opinião, claro, né? Mas quem sou eu para dar minha opinião? Mas eu confio veementemente que não vai sair o MP agora. Se sair, vai sair a versão estável do jogo. Porque não existe isso, né? A não ser que eles metam o louco e já lancem o MP logo ainda com a versão instável, né? Eu não acho que vai. Eu não sei quem que tá falando isso, né? Aliás, quem que tá falando isso, Gaspar? Só pra eu entender, porque chegou bastante gente aqui, né?
tem bastante especulação aí, da especulação que a galera acha que é verdade, né? Que vai sair em dezembro. Ah, é o Mark. É o Mark. Faz sentido. Meu personagem tá pouco ferrado. Tá normal, pô. Só comer, ó. Tranquilo. Dá uma descansada. É que ele tá trabalhando, né? Meu personagem tá sem proteção contra a chuva também. Ah, falando em proteção contra a chuva, eu tenho um poncho aqui pra mim usar aqui no... que não é tão pesado, né? Cadê? Tranquilo, quando carrega peso fica assim mesmo. Verdade, tô levando um monte de tarba. Aqui, poncho. Colocar capuz. É, eu dou uma... Bom, eu confio que eu dou uma limpada, Gaspar, aqui em volta. Eu espero que sim. Mas qualquer coisa a gente tem a gente tá com a corrida upada, então eu acho que não vai ser tanto problema assim a gente conseguir fugir do zumbi mesmo com um peso extremo. Quanto mais ponto de corrida a gente consegue ainda correr com um personagem extremamente pesado. Ó, tô extremamente pesado, ó, mas ainda dá pra dar um sprintzinho, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver. @Yadworks. Bem-vindo ao canal. Ó o Red aí. Salve! Salve, Red. Beleza? Beleza. E você? Conta pra nós. Ó o Luke aí. Como viramento do canal, Luke, deixa eu te falar. Eu ativei a minha monetização faz muito tempo, mas eu ainda não ativei a conta do AdSense. E pra ativar a conta do AdSense eu preciso de um PIN que eles me mandam por correio, tá ligado? Aí eu pedi o PIN, não veio, eu não ativei e a monetização do meu canal tá pausada por enquanto. Quando voltar, aí dá pra vocês acessarem o clube de membros, mas por enquanto ainda tá pausado. Vou pedir até desculpa pra vocês aí, tá? Tudo certo? Tudo certo, chave que nem Zomboid aqui no sul. Chove, verdade, já tá chovendo bastante. É a estação do ano, né, o Red? Tá entrando no verão. Tá na Twitch ou só YouTube? Por enquanto só YouTube, Luck. Eu sou muito pequeno ainda pra eu expandir pra outras plataformas e dividir o público, então decidi fazer por enquanto só no YouTube mesmo. Eu tô com um plano aí de eu continuar fazendo live no YouTube. Eu também vou fazer
Vou começar a fazer vídeos de gameplays editados, não sei se vocês gostam, e também vídeos de tutoriais aí. Só tô aprendendo primeiramente a editar os vídeos, né, pra ficar um negócio bom, pra não ser um negócio meio, tipo assim, nossa, ele fez um vídeo, que porcaria, né? Mas vou ir nessa linha primeiro, aí depois quando eu tiver, sei lá, vamos colocar um número aí, uns 5k de inscritos aqui no YouTube, aí eu acho que eu vou começar já a dividir o público entre a Twitch, que eu não podia ter falado o nome, e o YouTube. Eu também só tenho 1,62, baixinho ainda. Mas quantos anos você tem, ô Red? Vinte e nove, nego velho. Caraca, mano. Você tem 29 já, tu é baixo, mano. Não que isso seja ruim, tá ligado? Ou pra meter o shape, Red. Pra meter o shape é bom, viu? Você entra na academia, você faz assim, aí você já começa a ficar com músculo já, tá ligado? É vantagem. Precisa comer menos que a maioria das pessoas, né? Claro, relativo. Vira um pitbull, fica frigobar, tá ligado? Fica frigobar, mas fica parrudão, filho. Fica parrudão. Tipo o vídeo do cachorro sem pescoço. É, tipo isso, tipo isso. Do Jorlan, né? Corajoso pular cerca com tanto peso? É só não correr, ô Fê. Se você pular a cerca normal, ele nunca vai se machucar. Agora, se você pular, se você passar pela cerca correndo, isso sim vai machucar o personagem, ó. Mas eu não tô correndo aqui, ó. Então ele sempre vai pular e nunca vai se machucar. Vamos lá. Tome. E agora eu vou ter que dormir. @j_mpc. Bem-vindo ao canal. Sempre acho que aquele espantalho é um zumbi. Pô, a função do espantalho tá fazendo. Tá cumprindo seu papel, né, mano? Agora, a gente não sabe se é só pra você ou pros pássaros também. Tá funcionando, mano. Tá funcionando. Ah, é que o bot ele começa a funcionar depois de um tempo, ô Jota. Ele começa a funcionar depois de um tempo, aí que ele começa a recepcionar, galera.
Pô, mas o espantalho tá cumprindo a função dele, né? Tá assustando as pessoas que veem ele. Ó, tempestade, ó. Que isso, tempestadezeira do cão, filho. Tá até trovejando. Ó, a chuva tá assim de lado, filho. Que isso, mano. Que isso. Tá potente. Tá potente a bagaça. Eu também acho, mano. Muito da hora. Bizarro de bom, mano. Será que eu vou ter prego suficiente pra fazer tudo isso, mano? Não sei. Tô duvidando. Madeira talvez. Agora prego... Não. Talvez não. Ó a chuva tropical, filho. Que tá dando. A nossa proteção contra a chuva é alta, ó. Esse ponte que a gente tá usando, ó. Resistente à chuva, 100%, ó. Ih, eu tô com um furo aqui, ó. Tô com um furo no abdômen ainda. Ih, o furo no abdômen ainda mora o personagem. Caraca, não, tudo bem, mas tá protegendo. Vamos lá. @SR Tavar 3S. E aí, Tavares? Bem-vindo ao canal. Sarve, seja bem-vindo de novo. É tempestade tropical, Tavares. A gente tá entrando no verão, tá ligado? A gente tá entrando no verão e o negócio tá ficando brabo. Tá construindo o quê? As paredes da base. As paredes da base. Pra nenhum zumbi surpreender a gente por aí. Não.
que eu fiz errado. Rapaz, só mais um pack pra lá. Qual o tamanho? O tamanho vai ser tipo assim, daqui, aí vai vir aqui, vai lá pra baixo. Ixi, é muito gigante, hein? Aí eu vou até lá embaixo, acho que dá umas 2 distâncias dessa, depois eu vou ter que dar a volta lá pra baixo, lá embaixo. E aí depois eu vou conectar ali de novo. É trampo. Sei nem se eu vou ter madeira pra isso. Vou falar a verdade. Nem prego. Se eu não tiver madeira, eu não sei se eu vou ter prego. Mas por que uma base desse tamanho todo? Porque eu vou tentar fazer umas construções aqui dentro. E criar animal, criar um monte de coisa assim. E eu também, um dos objetivos é upar level 10 de carpintaria também, Tavares. Então, se o muro não me der 10 de carpintaria, as construções que eu vou fazer aqui dentro vai. Pra maximizar a carpintaria. Aqui tá bom, agora eu vou virar pra baixo. Eu falei pra galera, Tavares, que no jogo podia ter como fazer um carrinho de mão, tá ligado? Porque, por exemplo, ó, para pra pensar. Já tem como fazer roda, ó, roda de pedra, ó. Ou roda pequena de pedra, tá Arroba ligado? SRBisc. E aí, Sorbisque? Bem-vindo ao canal. E aí, com carpintaria e alvenaria, daria pra fazer um carrinho de mão pra colocar mais coisa, levar mais coisa, tá ligado? Claro que o personagem não pode correr com o carrinho de mão. Ou se ele pudesse correr, as coisas caíam do carrinho, sei lá. Mas seria muito melhor pra trabalhar, cara. Bora lá, Sr. Bisque. Eu acho que a madeira não vai dar, não. Madeira não vai dar, não. Esse tipo de coisa me deixa encucado, porque tem mod pra isso, mas eu estaria saindo do vaneiro. Então, exatamente por isso que eu não uso. Eu já usei, eu falo que podia ter, o Luck. Antes de ter essa roda aqui, tá ligado? De alvenaria, que dá pra fazer até coisa de afiar e tal. Antes de sair esse treco da B42, na B41 usava um mod pra isso. SMS. Bem-vindo ao canal. Salve, Vini! Seja bem-vindo à live. E aí, como tamo? Você costuma usar a pilha de troncos? Porque aí a pilha com 4 passa, apesar de 12. Eu costumo, Vini. O problema é que agora, tipo,
eu tô usando tábua. Aí não dá pra fazer pilha de tábua, tá ligado? E no caso seria pra carregar tudo quanto é tipo de coisa, Vini, que eu falo. Por exemplo, esterco, que tem. Eu tenho muito animal aqui, ó. Olha a quantidade de esterco que tem. Que eu tenho que limpar algumas vezes no mês, tá ligado? Muita coisa, aí dá pra levar tudo de uma vez pro lixo e deletar. Eu tenho mais de tipo 135 tábuas ali pra mim usar também. Eu queria poder colocar tudo aqui pra mim já ir usando, não dá também. Seria muito mais prático, vamos dizer assim. Porque já existe a roda, né? A roda de pedra. Aí, tipo assim, a gente usaria a roda de pedra e faria com carpintaria o carrinho, né, de madeira. Eu usava o carrinho de mão na B41 com mod, né? Eu só não tô usando agora, Vini, porque é o seguinte, eu faço live, qualquer mod que eu coloco pode crashar o meu save, independente do mod. E aí eu fico nessa de ficar gargalado nesse tanto de material que fica lá no chão e tudo mais. Até para organizar a base seria melhor, né? Eu não sei se você já é do canal, Vino, mas a gente faz live aí de terça a sábado, se tu quiser acompanhar, se tu quiser pedir dica de zomboid, a gente sempre tá aprendendo no jogo, né? Seja bem-vindo aí, tanto no canal quanto no nosso Discord. Mas provavelmente acho que o Vini já é do canal, já. Se eu não me engano. Foi. Toda vez que a galera entra no chat, o bot ele recepciona, né? E ele demora também pra carregar no início da live. Ele só identifica que você tá na live se você manda alguma mensagem ou ele tá ativo. Então, como eu deixo ele pra ativar, ele ativa, ele meio que demora pra ativar. Pegar lá o prego, né? Sem prego não dá pra fazer nada. 1K400 doaram o Luckzera. Tem os valores aqui embaixo, né? Quem que foi mesmo? Eu acho que eu não consigo ver quem que foi. Tá muito pequeno pra mim. Só dá pra ver quem tá na live. GG, Tavares, tamo junto, mano. Muito obrigado por aparecer aí. Qualquer coisa, tamo aí até as 18. Se eu falar que saiu o update do Spiff, acredita? Eu não queria acreditar, né? Eu não queria acreditar, pra falar a verdade. O que que saiu da atualização, Fran?
Ah, então tá bom. Então não precisa contar pra mim, não. Fica suave. Pode ficar com as suas equideiras. Os pifistas aqui não passarão. Saiu nada, não? Aí, ó. Enganações Masters. Android. Além do MP e também uma coisa, ô Fran. Uma coisa que que todo mundo esqueceu, Fran. Arco e flecha. Cadê o arco e flecha, mano? Que a Indstone falou que ia lançar e não lançou ainda. Tem muita coisa ainda pra ser adicionado, mano. Tem muita coisa. A não ser que os animais estejam prontos e o arco e flecha esteja pronto. E aí eles lançam uma última atualização pra adicionar essas coisas. E aí logo em seguida eles lançam, tá ligado? Não, onde o arco e flecha na B43 falaram que era na B42, eles adiaram? Eu lembro muito bem que no começo da do começo pro meio da B42 só se falava disso, tá ligado? Tanto é que adicionaram a galinha tem pena. Ah, tão boa, eles adiaram. Pelo menos falaram isso, né? Ah, então pode crer, pode crer. Porque os cara não pode prometer uma coisa que não vai conseguir cumprir, né? Isso eu concordo. Bem que na B42 impede de sair depois também, porque ainda é versão instável. É. Enquanto estiver versão estável, tá valendo. É. E aí o contrário também é verdade, né, Fran? Enquanto tiver a versão instável, provavelmente não vai sair o MP. Por isso que eu não acredito. Eu não acredito que vai sair o MP em dezembro, mano. E eu também não acredito que eles vão lançar a versão estável e logo junto com o MP instável, tá ligado? Eu não acredito nisso. Na minha cabeça, claro. Na minha cabeça. Eu não acho que vai ser desse jeito. Eu acho que vai lançar a versão estável primeiro da B42. E aí, depois de uns meses e tudo mais, aí eles vão começar, aí eles vão lançar o MP. Versão estável só vai mudar final do ano que vem, por quê? Eu acho. Eu tô com esse pessimismo também, né? Mas eu falo assim, porque tem um influencer de Zomboid que ele tá tentando acertar e tá falando para as pessoas que o multiplayer vai sair esse mês, tá ligado? O multiplayer vai sair esse mês. Vamos ver, né? Aí sempre se cria um hype, porque a Indstone lança só as coisas em dezembro, né? Aí vai dar mó depressão na galera, viu? Porque não vai sair, provavelmente não vai sair nada em dezembro, a galera vai ficar puta da vida com isso. Então, a galera vai ficar puta da vida que não vai sair o MP em dezembro, vai dar uma depressãozinha, né? E vai ter gente que vai ficar possesso da vida, vai parar de jogar. Você quer apostar? Já aconteceu já, tá ligado? Já aconteceu por muito menos de uma pessoa parar de jogar porque não tem o MP. Eu acho que vai vir os animais selvagens. Isso sim eu concordo. Isso sim eu concordo, cara. Isso a gente concorda.
E sempre joga solo. Eu sei, eu sei. Sabe quantos jogadores são ativos e jogam MP no Brasil, ô Fran? No Brasil, sabe quantos? Sabe quantos? 3.500 e pouco, tá ligado? 3.500 e poucos players. Mas assim, que são ativos, vamos dizer. Mas eu já vi. Eu já vi. E tem os dados, tá, Fran? Tem os dados. De quantos players tem jogando no multiplayer e não sei o que e tal. É bem pouco. Mas assim, eu já vi muita gente com força aqui, Fran, com força. E eu tô fazendo live faz muito tempo de Zomboid. A galera fala assim, mano, eu gosto pra caramba do jogo. E eu já fui em chats também, né? Em chats, eu fui no chat do Refúgio Z lá, a galera é mais de multiplayer e mod e outras coisas. A galera não joga o jogo, tá ligado? A galera não joga o jogo porque não tem MP. A galera só assiste mesmo, tá ligado? E aí eu acho que aí que tá o número escondido, tá ligado? Eu acho que o número que tem de jogadores que joga offline é maior do que o MP. Só que as pessoas que gostam do MP não estão jogando, por isso o número é menor de gente, tá ligado? Mostrando lá. Mas isso conta com quem joga online no server privado. Conta. Exemplo, conta, conta. Pô, de jogadores recorrentes, Vini. O pico de gente jogando o Zomboid é de mais ou menos 25 mil, eu acho. Da última vez que eu olhei era 25 mil pessoas jogando, tá ligado? 3 mil pessoas pra MP, totalmente, totalmente condizente, tá ligado? Totalmente condizente. É... Porque viver e evoluir é mais pra single, conta tudo, estética Ué. Mas é o que eu falei, Vini, é o que eu falei. É pouco player que joga multiplayer do Zomboid? É pouco player. Pode parecer que é muito porque a galera faz muito barulho. Mas também tem aquele lado de tipo assim, quem gosta do MP, quem gosta de jogar MP, apenas assiste o jogo e não joga o jogo. Eu já recebi muita gente aqui no chat que falou assim, eu só compro o Zomboid, eu só jogo o Zomboid quando tem MP, tá ligado? Então, pode ter mais gente, mas é um número escondido que ainda não tá revelado, vamos dizer assim. Que ainda não tá revelado. A gente só vai conseguir ver o número certo de players jogando o Project Zomboid quando o MP real sair, que vai ser da B42. Por isso que todo mundo tá aflito, tá ligado? Quando sair o MP da B42, aí sim a gente vai ter a validação do quantos players realmente jogam o MP, tá ligado? Quando sair o MP, vou fazer o server e jogar, mas pelo hype. Pelo hype, mano. Vai ter um pico de gente jogando, tá ligado? Vai ter um pico de gente jogando. Até os RP, os caras são insanos. Então. Enquanto não for estável, também é teste, exatamente. Eu creio que vai sair a versão instável do MP. E aí vai ter bug, vai ter os caramba e vai ser a mesma coisa que a B42. Eu não vou jogar porque o MP é instável, vai ter bug, não sei o que, não sei o que lá. A galera vai começar a reclamar. Galera vai pedir tanto, vai sair, a galera vai jogar. Vai passar o mês, a galera vai voltar a reclamar, né? A comunidade não era pra ser desse jeito, mas infelizmente, né?
Exatamente. Aí vai sair. Aí vai sair na estável. Então, vai sair na estável. Mas e se eles lançar primeiro o MP instável? E aí? Se a galera ficar reclamando demais, ô Fran, vai acontecer igual a B42. A B42 não era para ter uma instável. Eu não sei se você sabe. Eles só lançaram a versão E instável da B42 porque os caras estavam ameaçando os desenvolvedores, tá ligado? Você lembra da treta que teve, Fran? Não sei se você ficou sabendo da treta que teve. Os caras ameaçaram os desenvolvedores, tá ligado? Os caras hackearam os desenvolvedores, mandaram foto de gore, tá ligado? De gato. De gato. De F. Falou assim: se você não lançar a B42, eu vou fazer isso com o seu gato, com a sua família, tá ligado? Por isso que eles lançaram a instável da B42. Não era pra ter instável. Exatamente. Mas aí a instável, geralmente, antigamente, Fran, na maioria das vezes, claro, era a instável só saía para os beta testers, né? E não para a comunidade em geral, vamos dizer assim. A comunidade em geral recebia, sei lá, 1 mês, 2 meses de instável depois que os beta testers tinham testado e tava tudo certo. Não era essa mamata não que lançou a versão estável e ficou, sei lá, 1 ano de instável. Tem a estável, instável dos betas tester, quando sai mais ou menos 2 semanas. Então, olha lá. Ah, não, você tá falando do que acontece normal já. Não, sim, o que tá acontecendo agora é desse jeito mesmo. Desse jeito mesmo. Mas eu falava assim, era mais compacto antigamente, né, Fran? Era mais compacto. Antes, saía as versões teste primeiro, e aí ficava tipo assim, em vez de sair para o público geral a versão instável, saía a versão instável só para os beta testers, e aí depois saía a versão estável só pra galera, tipo assim, tem um ou outro bug aqui, consertamos, já lança a versão estável, tá ligado? Não é tipo assim, vamos lançar a versão estável e ficar 1 ano, 2 anos com a versão estável, saca? Muitos vão jogar o MP, não vão jogar o MP porque será na instável da B42. Você acredita que vai ser na instável? Eu não. Eu não. Eu acredito que a galera vai sabe por quê? Eu vou explicar pra você, Fran. Eu vou explicar. Eu fiquei sabendo alguns meses atrás da galera da Insone que eu não posso falar quem que é, mas a galera tirou os desenvolvedores do MP e remanejou eles para a versão B42 para ser desenvolvida a B42. Ou seja, eles vão lançar primeiro a estável para depois lançar o MP. Tá ligado? Então, na minha cabeça, é 100% de certeza que não vai sair na estável. Você pode ficar tranquilo, mano. Claro que é minha opinião, mas pela informação que eu tenho, não vai sair na estável, mano. É duro de falar isso, mas eu acho que não vai. A não ser que eles tenham mudado de ideia ou algo do tipo assim, mas não vai.
Inclusive, eles até estavam tentando contratar mais desenvolvedor, tá ligado? Porque tava sem desenvolvedor do MP. Só que... Só que dar uma notícia dessa pra galera ia causar outras ameaças, vamos dizer assim, né? Acho que é do outro jeito, porque sou desenvolvedor, então lançaria a instável para teste. Então, mas uma coisa não exclui a outra, ô Fran. Eu acredito que vai ter, ó. Presta atenção, vou explicar de novo. Eles estão priorizando o lançamento da B42 estável, para depois eles lançar o MP instável, para depois eles lançar o MP estável. Eu acho que vai ser desse jeito, tá ligado? Na minha cabeça vai ser desse jeito. Vai ter a estável, mas o MP e a versão eles não, né, eles não vão tratar com uma coisa, eles não vão tratar como uma coisa só, tá ligado? Eu também acho melhor. Para mim, porque assim, você sabe, você é desenvolvedor há 20 anos. O negócio tem que ser lento mesmo, porque tem que vir trincando o bagulho. Tem que vir tinindo, velho. Porque se não vir tinindo, a galera vai usar e vai reclamar e vai aquela patifaria de novo de ameaça e não sei o que, não sei o que lá. Eu sou do cara que defende que tem que demorar mesmo e tem que vir tinindo. Sei que às vezes tem uma galera que não gosta de ouvir isso, né? A galera fala assim, nossa, 2, 3 anos pra lançar uma atualização, isso não é jogo. Cara, mas eu tô me divertindo pra caraca com o jogo, independente se teve atualização ou não, porque o jogo já é, mano, bom pra caraca, tá ligado? Eu não preciso de mais do que isso aqui, vamos dizer. E aí, Ná? Rapaz, estamos quase na carpintaria aqui. Espero que dê. Eu espero que eu consiga upar. Porque se a gente conseguir upar, a gente consegue ler o livro e upar mais rápido até o level 8 de carpintaria. Melhor que Fortnite, que toda vez que eu ia jogar tinha que baixar 10 GB de atualização. Queria passar meia hora jogando, passava metade do tempo esperando. Exatamente, né? Se lança uma atualização já logo de cara, tu já baixa e é aquilo, tá ligado? Não precisa ficar 1 milhão de dias. 1 milhão de memórias, né? Só deixa eu ver o que minha mulher mandou aqui. Enfim, né? Enfim. No final dá tudo certo. Essa é a moral da história, tá ligado? No final, se a gente esperar, a gente vai ter o jogo, independente se vai ser rápido ou devagar. E a gente tem uma certeza que é absoluta do Zomboid, galera. Que os próprios desenvolvedores, eles defendem isso. Que é o seguinte... E eu acho que o Fran defende isso também, porque ele é desenvolvedor já há 20 anos. O bagulho não tem que ser rápido, o bagulho tem que ser devagar e tem que vir tinindo. Porque se vir tinindo, não vai ter gargalo, não vai causar decepção em ninguém.
e o jogo vai ficar mais hypado, porque o jogo vai vir bom, tá ligado? É isso que eu defendo, o jogo vir bom independente do prazo. O Fran, o Gaspar, falou que, que tirou, passou pra B43. Né? Exatamente, Fran. O Fran falou que passou pra B43, que não tem mais no site lá não, Gaspar. Mas, ó, eu acho paia também porque é uma coisa que eles prometeram, tá ligado? Eu não sei se você lembra, Gaspar. Do começo pro meio da B42, eles tinham prometido que ia ter arco e flecha, mano. E é um bagulho que eu acho que todo mundo tá esperando, vamos dizer assim, né? Acho que o maior hype era o arco e flecha da B42. Aí lançou tudo. Mano, tem muita coisa da B42, menos o arco e flecha, né? No próprio site da Endstone, Fran? Que tem? Eles devem ter achado que a gente esqueceu, o Gaspar. Eles devem ter achado que a gente esqueceu, deve ter ficado difícil, eles provavelmente vão postergar. Não sei. Pô, verdade, o bagulho da cerveja, mané. Ainda, galera, tem profissão ainda pra sair, mano. Tem profissão e trade pra sair ainda. Verdade, mano. Cara, verdade essa fita, mano. No começo era, eles prometeram, até mostraram, mano. Vai ter uma profissão de cervejeiro, vai ter como fazer cerveja, bebida alcoólica e tinha que ter o arco e flecha também. Tem que ter, mané. Tem que ter, era o que eles estavam prometendo, pô. Rapaz, agora que o Fred tá falando que eu tô lembrando, mano. Eu vou engordar, Luck. A gente tem vaca, então a gente tá safe, mano. Cada vaca dá umas 2, 3 manteigas, e aí cada 2 manteigas o personagem já engorda uns 3 quilos, mano. Aí eu consigo fazer, tipo, vamos supor, umas 6, 7 manteigas por dia, então tá suave. Isso aí não é um problema pra gente. O bom de ter muita vaca é isso. Aliás, uma coisa que eu tô com medo é de eu não ter um batedor de manteiga, porque o zumbi lazarento quebrou meu batedor de manteiga. Eu vou fazer um aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer um logo aqui, ó. Ó, ó. Aí já faz a manteiga. Já faz a manteiga, né? E já leva pra casa. Teve o Lucky, no começo do save eu tinha essa quantidade de vaca. Eu tinha 3 vacas.
Eu fiz manteiga, eu comi manteiga e fiz manteiga durante um mês. Adivinha quantas manteigas deu, mais ou menos? Só adivinha, só adivinha. Não, também não foi tudo isso. Foi umas 70. 70 manteigas. E aí as manteigas duraram, sabe quanto tempo? Porque eu faço o seguinte, eu como manteiga para engordar, chegou nos 85 quilos, eu paro de comer a manteiga e como ovo. A manteiga durou até o quarto mês, mano. Até o quarto mês. Durou pra caraca, mano. Pra caraca. Sobrou, e ainda sobrou duas que eu acabei de comer agora há pouco, mano. No começo da live. Sobrou duas eu comi agora há pouco. O que, Fran? Many years later? Não entendi, Fran, desculpa. Como assim? Ah, eles vão adicionar essa mecânica, Fran? Eles falaram no site? Tipo assim, a gente fazer carne seca ou fazer os próprios enlatados, é isso? É isso mesmo? Tá no site escrito que são coisas para ser adicionadas, mas não tem detalhes de como é. Ah, pode crer. É. Tá faltando prego aí pra você, ô Loki? Ah, o prego. Verdade. O meu tá faltando também. Isso aí quis dizer eu, né? Vou pegar aqui. Pô, mas essa mecânica de conservar alimento... Mano do céu, se isso sair, eu vou pirar, velho. Pirar, mano. Vou pirar. É muito da hora isso. É, eu também fazer Shark, né, ô Gaspar? Caraca, mano, imagina você pegar carnes dos animais. Ah, mano, é porque, tipo assim, ó. Esse tanto de animal aqui, ó. Cara, esse tanto. Eu abati 60 porcos, mano. Se eu tivesse como fazer Shark, velho, que é carne seca. Mano, eu tava com estoque de carne praticamente infinito. Mas como eu não tenho, estragou tudo, mano. Eu perdi toneladas de carne, velho. Toneladas de carne. Perdi sem dó nem piedade, mano. Porque tava travando meu save de tanto porco que tinha. Mas perdi, mano. Perdi. Tive que perder. Sim, o sistema de fermentar os vegetais já existe. Falta a cura da carne. Exatamente, fazer os potes de conserva, né? Tudo de novo é só plus. Tem muita coisa no. É. Não, mas como assim tudo? Na verdade, isso não seria plus, né? Quer dizer, seria plus, né? Mas seria uma coisa necessária, porque é muita perda de alimento, né?
Muita, muita, muita mesmo. O tanto de alimento que eu perdi aqui não tá escrito. Mas, tipo, antes nem tinha animal. Então, agora que tem, né? Tinha que ter a conservação do alimento. Antes existia só a conserva porque dava pra você plantar, correto? Dava pra você pegar os vegetais e fazer a conserva. Agora que tem os animais, tem que ter a secagem no sol de charque. Praticamente podia ter um varal, né? Um varal igual o varal de couro. Inclusive já tem o varal de couro para secar a pele e podia ter um varal de couro para secar a carne com sal, tá ligado? Na verdade podia não, tem que ter, né? Não é nem que podia, tem que ter. Eu espero que sim. Uma coisa que eu acho que devia ter também, Fran, eu acho que não tem nada a ver com animal e tal, né? Melhor devagar do que rápido e bugado. Verdade, verdade. Uma coisa que eu confesso que eu queria que tivesse, tem que ter, na minha visão, Fran, era o zumbi agarrando a gente pela cerca ou pela janela, mano. Isso pra mim tinha que ter, ó, faz ó. Ó. Quanto tempo? Quanto tempo que não faz? Pra ser mais realista o jogo, mas aí eles decidiram lançar Ragdoll. Aí eles decidiram lançar Ragdoll de arma. Aí eles decidiram lançar, sei lá, fala alguma coisa inútil da B42. Tem um monte de coisa, não que seja inútil, mas que podia estar no fim da fila, tá ligado? Podia estar no fim da fila e eles fazer isso, tá ligado? Na minha visão. O esquema da grade de matar vai acabar a mamata. Não, é o que eu acabei de falar, Fran. Não que seja inútil, tá ligado? Eu me expressei errado. Não que seja inútil, não que seja inútil. Não é inútil, é da hora. Eu fiquei animadão quando saiu o Ragdoll. Mas em vez deles fazer o Ragdoll, por que eles não fizeram primeiro o Ragdoll ou uma ação do zumbi pegar você pela cerca ou pela janela? Não entra na minha cabeça, tá ligado? Eu até hypei quando saiu e tal, eu acho legal, não vou mentir. Mas nada valida na minha mente que eles podiam ter deixado pro final da fila isso e feito primeiro isso, entendeu? Exato, exatamente, pô, exato. Na janela da fazenda já funciona, viu? Fica em uma janela da fazenda, eles mordem por lá. Ah lá. Por que que não tem em todas? Ou é bug? Um bug que coincidentemente tem e acontece isso.
Rapaz, ô Fran, eles até adicionaram o ragdoll da gente jogando o zumbi pra dentro do carro, tá ligado? Isso que não sai da minha cabeça, tá ligado? A gente já tem o ragdoll de jogar o zumbi dentro do carro. A gente já tem o zumbi mordendo a gente pela janela do carro. Cadê? Cadê ele mordendo pela janela normal e pela cerca? Cadê? Tá ligado? Cadê? Se ele morde pela janela do carro, cadê? As outras? Mas é só indignação mesmo, galera. Desculpa aí. Questionamentos assim que eu tenho na minha cabeça que eu só consigo falar pra vocês, tá ligado? Já tem pela cerca também desde a V41. Não tem, não. Não existe. Não existe, Jota. A não ser que você esteja usando algum mod, mas não existe, mano. Não existe. Se você... Não tem, Jota. Não tem. Eu sou o exímio jogador de cerca que usa... Eu fico colado na cerca de costa pro zumbi pra ele cair e eu matar e ele não pega eu, mano. Não existe essa opção ainda. Olha nas opções do servidor quando cria lá, tá escrito. Que servidor? Você tá jogando em algum servidor que tem mods? Provavelmente deve ser isso. Eu sou um exímio jogador de cerca, mano. Eu era, na verdade, né? Não tem, Jota. Você tá enganado, mano. Você tá enganado. É algum mod que tu devia estar usando, mano. É algum mod que você devia estar usando. Eu na B41, eu só usava cerca, mano. Era Zé Cerca, tá ligado? Eu ficava de costa pra cerca. Igual habilitar o dano em área. Não pode ser, mano. Eu acho que deve ser alguma outra opção que faz outra coisa que você deve estar confundindo, Jota. Olha lá, mas provavelmente deve ser uma opção totalmente diferente do que a gente tá falando, Jota, porque os desenvolvedores falaram que já vão colocar, tá ligado? Essa opção, então não teria como eles colocarem uma coisa que já existe no jogo. Mas olha lá, eu fiquei interessado por essa opção, mano. Quem sabe eu não uso, né? Opa, lado errado. Ô, louco. Manda um print no Discord, Jota. Manda um print no Discord pra eu ver. Ah, não, agora eu vou ter que ver, pô. Agora, fala onde que tem que eu paro o meu save agora pra eu ver, mano. Agora, agora, agora. Eu abro o sandbox e vejo agora, agora, agora. Beleza.
Mas não upa essa bagaça. Acho que agora vai upar, hein? Não. Não vai, não. Ih, vou ter que comer muito arroz com feijão ainda pra upar isso aqui. Nossa senhora. Rapaz, eu vou ter que derrubar a árvore ainda, hein? Nossa senhora, mano. Putz grila. Nossa, brincou comigo agora. Brincou, brincou. Eu ia pegar minha serra lá que eu vou ter que dar um jeito, mano. Tem que dar um jeito. Rapaz. Olha isso. Tava, ô Jota. O que que era a opção que você confundiu? Pesquisei aqui, apenas eles se jogarem pela cerca. É. É ataque em cercas, pode crer. Por isso que eu confundi, desculpa. Não, fique em paz. Eu achei estranho, cara, porque eles têm que adicionar ainda, né? E como eles não adicionaram, então não tinha como adicionar duas mesma coisa. É. Rapaz. Tô quase. Falta pouco. Vamos ir aos pouquinhos. Que daí a gente consegue pegar mais alguns troncos e conseguir acabar de upar pra gente ler o livro, pra daí a gente continuar com aquela certeza que a gente vai upar mais rápido, né?
pegar uns 3, 4 troncos. Não, 3 troncos eu acho que tá bom. Ó, já serra esse tronco aqui. Arroba 4, mago 8, 12. _da touca. Bem-vindo ao canal. Vai ter sorteio no canal? Vai não. Vai não, Mago. Seja bem-vindo aí. Rapaz, eu acho que não vai ter mais tronco aqui não. Acho que eu vou ter que derrubar. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Tá quase. Mas a gente vai ter que pegar o machado e derrubar a árvore. De novo. Ou tem tronco aqui, né? Vamos ver se tem tronco aqui. Tem tronco aqui? Aqui, ó. Tem um aqui. Não, tem 2 aqui. 4, 8, acho. Tem mais aqui, ó. Agora faltou... Faltou os pregos. Vamos lá pegar os pregos. Acho que eu já vou ter que procurar prego também, hein? Antes de terminar a live, eu quero parar de construir. Eu quero terminar de upar a costura do nosso personagem, né? Que é o level 6 que a gente leu. O livro. E ler o livro de carpintaria. Aí a gente também... Eu tô querendo fazer uma bolsa nova pro personagem, né? Uma bolsa que seja melhor que essa daqui. Ó, 4h20, hein, ele, verdade. Tomar cuidado. 4h20 é um horário que não é bom. Geralmente 4h20 os zumbis gostam de vir aqui pra minha base. Upamos. Perfeito. Perfeito. Agora sim a gente pode ir lá ler o livro e upar a nossa costura. Antes de eu fazer isso, eu não terminei ainda de fazer o muro, mas eu tô longe de terminar, que eu vou ter que derrubar muita árvore, muito feijão com arroz ainda. Mas eu vou lá no banheiro e já volto, galera. Eu tô apertadíssimo. Já volto. Vou colocar a tela de espera aqui.
Voltei. Vambora. Agora o próximo passo é isso. Ler o livro. Os dois livros, né? Quer dizer, um livro eu já li, só preciso upar rapidão lá. Eu vou ler o livro de carpintaria primeiro, porque se eu ler independente do que eu fazer, eu vou upar ou não. Pronto. Então a gente tá com o livro de carpintaria aqui, ó. Cadê? Carpintaria 4. Pega. Ó o Kaique aí. Salve, Kaique! Vamos! Arroba Kaikena12 Joker. Bem-vindo ao canal. Don Quixote do Flamingo. Mugiwara. Bom, e você? Bom. E tu? Olha, tem panos aqui. Esses panos eu posso fazer linhas. Linhas, 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 linhas. Agora a gente vai ter que dormir de novo. Ué. É. A gente vai refazer toda a proteção do nosso personagem, vice? Todinha. Carpintaria 4, fazendo sua própria cabine do zero. Olha lá, rapaz. Rapaz. Será que eu encontro carpintaria 5 por aí? Quem sabe? Quem sabe esse não é um objetivo para a próxima live. Não é mesmo? Acabei de ler. Taca o livro pra dentro da estante. Tome. Esse daqui a gente vai fazer linha. Deixa eu só ver um negócio. Eu acho que linha de tendão... Não sei se linha de tendão dá pra fazer. Se dá, se não dá. Ó, aqui eu tenho barbante. Posso usar barbante. E eu posso usar mais o quê? Ó, eu posso fazer linha de tendão. E eu também posso pegar a linha de tendão que eu fiz e deixei aqui por engano. É isso. Eu posso ser isso.
Agora vamos lá. Pirola. Se faltar a linha, eu, né, acho mais linha. Não tem problema. Vamos fazer os fios de tendão aqui. Não tem mais nada que dá pra fazer com isso aqui, né? Mostrar no que é usado. Só isso daqui, ó. Então faz aí 67. 67 fios de tendão. É pouco ou é muito? É muito. Ó. Um taço. Não sei se eu vou usar. Mas que eu vou fazer, eu vou fazer. É a única coisa que dá pra fazer. Ó, reúne tudo. Reunir tudo. Tome. Reúne tudo. Tome. Reúne mais. Tome. E reúne esse também. Tome. Aí a gente come alguma coisa. E dorme de novo. Já, Fran, já pensei já. E eu vou, na verdade, eu vou fazer, né? É uma ideia que eu tenho para um dos primeiros vídeos que eu vou fazer. Não necessariamente é só isso, mas é uma das ideias. É, sem loot. É, eu entendi. Sem loot. Zero de loot. Nada de loot. F. É tipo jogar no CDDA, ô Fran. CDDA ainda tem loot, mas você tem que viver inteiramente da floresta, tá ligado? No começo, claro, né? Depois aí você luteia as cidades e tudo mais, o que sobrou delas, né? Vamos dizer assim. Belezura! Vamos ver se dá, se não dá. Não dá. Fio de tendão não dá pra gente fazer. Então, vamos de sapato. Vou fazer o sapato. E se tudo der errado, eu vou ter que pegar cânhamo mesmo pra fazer o sapato. Vai ter que ser. Deixa eu ver. Ó, carpintaria a gente upou. Ih, tá perto. Costura tá perto, tá perto.
O quão perto tá? Deixa eu ver. Você vai precisar de umas tiras de couro aí, hein? Tá, vamos dormir primeiro. Os tiros lá atrás. Galera descendo a bala. Nossa, preciso de uma bancada pra encurtar a meia aqui. Bagulho louco, né? Vamos limpar os panos e limpar a gente também. Primeiro lava os panos. Ah, os porcos tá começando a ficar brabo, é? Onde tá toda a reprodução, filho, de vocês? Vai virar bacon. Vai virar bacon, eu não quero nem saber, filho. Não quero nem saber. Hoje o jogo não tá travando, né? Acabei de perceber isso. Estranho. Estranhaço. Agora vamos sentar aqui. E ciroulas. Upamos. Nossa senhora. Boa. Aí sim, acabou. Pelo menos upamos. Pelo menos upamos. Já faz o resto dos fios. Ó, a gente leu o livro de carpintaria e upou todos os pontos de que a gente podia upar de costura. GG. Estamos na metade do caminho. Agora eu vou fazer as proteções e a gente vai upar a carpintaria. Então a gente tem ali tudo isso. Tem esses trequinhos aqui. Aí a gente pega esses 25 trequinhos aqui. Ó, faz mais 3 fios. @SIMB produz. Salve, Simba! Bem-vindo ao canal. Beleza. Agora sim.
Agora sim. Já enche isso daqui de couro. Que isso daqui tem que ser com couro mesmo. GG. GG. É isso. Ó, isso daqui pode fazer mais fio, ó. O que estamos fazendo? Eu acabei de ler o livro de... Quer dizer, o livro eu li live passado, mas a gente tá upando todos os levels que o livro deu pra gente de costura, né? Que proporcionou o bônus de XP. Agora a gente vai fazer uma nova bolsa, que no caso seria... Qual bolsa seria mesmo? Bolsa... Bolsa de quadro. Vou fazer. Então eu já tenho um couro grande, eu tenho fios de tendões e eu tenho... Eu preciso de um frame pack. Frame pack. Não, é pack frame, perdão. Aqui, pack frame. Eu preciso de uma tábua. Vamos lá. Então vamos começar por aí. Eu tenho uma tábua aqui, pelo menos? Tem nada, né? Vou ter que serrar uma tábua lá. Uma tábua. Vambora. Preciso só de uma bancada. E frame pack. Tome. Eu, por acaso, não consigo fazer outra bolsa, não? Consigo fazer só a armação da mochila mesmo, né? A mochila de quadro grande eu consigo montar ela, mas eu preciso fazer... Tá, pera aí. Vamos com calma. Pausa o jogo. Pausa o jogo. Eu tenho a montar bolsa com quadro. E aí eu tenho montar bolsa grande com... Montar bolsa de quadro grande. Começando a ficar perdido aqui. Essa daqui dá pra fazer também. Então é Large Pack Frame. A Large Pack Frame. É essa daqui, então. Então eu não precisava ter feito aquilo lá, não. Eu não precisava ter feito aquilo lá, não. Eu só preciso do seguinte. Barbante. Barbante. Isso aqui esquece. Coloca no lixo. E sem querer. Preciso de barbante. Vou ter que encontrar na coleta. Ó. Será que é o suficiente isso aqui? Guarda esse daqui aqui. Guarda! Aí. Aqui, fazer barbante. Faz 4. Eu acho que aqui vai dar. Ué? Por que não dá pra fazer?
Ué. Ué. Tá dando pra fazer, não. Aqui. Tá dando pra fazer, não. Ixi, mano. Como é que é essa fita, velho? Ah, agora tá dando. Beleza. Aparentemente o canivete não tava dando pra fazer. Então... Peraí. Então vamos fazer 4. Aí a gente passa pra faca. Isso. Aí a gente pega, faz ali, ó. Dorme, primeiramente. Qual que é melhor, será? Mano, agora eu tô duvidando, velho. Eu acho que é essa com pack frame aqui, velho. Não, mas não parece, cara. É a simples pack frame, eu acho. Não, eu acho que é essa daqui mesmo. Mas por que que essa daqui é level 6? Tô duvidando agora. Que tem a simples que era essa, né? Que eu fiz. Rapaz. Bom, qualquer coisa eu tenho outro, né? Mas eu acho que é com mais level de costura. Eu acho que é essa daqui mesmo. Acho que é a mochila com armação mesmo. Acho que eu tava moscando. Eu apaguei? Não, não apaguei. Eu espero que eu não erre, porque eu tenho que fazer roupa, eu tenho que fazer os negócios, né? E aí eu não tenho tanto material assim pra fazer, por enquanto, né? Na verdade eu tenho, mas eu tenho que secar. Aí vai demorar um tempinho e tudo mais. Beleza. Então a gente tem aqui bolsa. Eu vou apostar na de costura maior, ó. Eu preciso de fio de tendão. Pega. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 desse. E eu preciso do couro grande. Couro grande. E o resto eu tenho. O que que faltou? Ah, 5 varas. Tá bom. Então vou precisar das varas também. Lá ele. Eu preciso de 2 dessas. Aí. Rapaz. Ah, o canivete não tá indo. Mas aí eu posso usar o quê? Furador.
Tá. Vou só pegar um furador aqui. Pronto. Eu vou apostar que eu não levo o maior de costura, tá? Vou apostar. Porque a outra, a level maior ainda, seria a level 8. Então tem que ser essa, né? Tem que ser essa. Mochila com armação. Eu acho que é essa mesmo. Essa mesmo. É, aí, galera. Ó. Tome. Beleza. Aí, galera. Fizemos a bolsa, ó. Aí. Eu acho que a partir dessa é só a próxima, tá ligado? No level 8. Aí eu vou precisar da do treco de costura, né? Então a receita a gente tem, tá ligado? A receita a gente tem pra fazer a bolsa. O problema é só chegar no level que precisa dela, que é o 8. A gente vai precisar do livro 4 de costura. Quem sabe em algum lugar do mapa a gente tenha, né? Eu não vou andar com esse trambolho na mão. Essa daqui pode guardar aqui, ó. Tome. E essa daqui, favorita. Pronto. Ó! Tamo chique, hein, Willy? Willy, galera, ó. Tamo chique, ó. Não tem como. Ó a capacidade dela, ó. Presta atenção. É 32 e reduz 80% do peso do item. É. Beleza. Muito boa. Boa demais. Agora o que que a gente pode fazer? Ó, a gente tem um couro médio. O que a gente pode fazer com um couro médio? Vamos ver na costura aqui. Vamos ver na costura. A gente podia fazer um casaco, né? Um casaco não, Não, casaco não. Eu quero jaqueta. Jaqueta de couro. A gente precisa de 3 botão. Acho que ainda bem que eu peguei botão, ó. Ainda bem que eu peguei botão. A gente pode fazer com couro médio. Ó. Não vou negar não, pô. Não vou negar não. Vamos lá. Então eu vou pegar o couro médio. Vou pegar um fio aqui. E aí a gente pode vir aqui. Pode... Nossa, será que eu não vou ter?
Jaqueta. Rapaz. Eu precisava só de mais um botão. Eita, laia. Eu não tenho botão, não dá pra fazer a jaqueta. Vou ter que encontrar mais botão por aí. Por que que eu não peguei os botão? Não sei. Não sei. Agora a gente vai ter que fazer outra coisa, né? Lá ele? Lá ele. 1000 vezes. Eu preciso de um couro. Não, eu tenho um couro aqui, pô. Não tenho? Aqui, ó. Couro médio curtido. Rapaz, agora eu fiquei realmente na dúvida do que eu faço aqui. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Mas eu preciso de um couro pequeno. É couro pequeno? Ah, é quarter. Precisa rasgar o couro. Mas não tem nada que seja útil que dê pra fazer com couro médio. Não tem como, mano. Braguilha? Não, é couro pequeno também. Esse aqui é com couro grande. É, eu sei, mas eu queria fazer alguma coisa com couro grande, né, mano? Mas não tem nada. E a jaqueta que eu queria fazer não tem. Então eu vou ter que fazer a regata. @Sturgats. Bem-vindo ao canal. E aí, Sturgats? Bom? Seja bem-vindo ao canal. Vamos lá, vamos fazer isso aqui então. Vai. Ih, pera aí. Cortar ao meio. Cortar ao meio. Fazendo algumas roupas aqui, Sturgats. Eu acabei de fazer a bolsa, ó. A bolsa de couro. Cadê? Dá pra fazer a regata agora? Não dá. Dá. Costurar vestido? Já chegou a fazer essa bolsa, ô Sturgats? De couro? A bolsa de couro. Bolsa de quadro. Não é a última, tá? Não é a bolsa de quadro grande. É a bolsa de quadro. Essa bolsa de couro é a melhor do jogo ou continua sendo a mochila militar? Então, Sturgats, essa não é a última bolsa de couro que dá pra fazer, ó. Deixa eu mostrar pra você.
Eu fiz uma anterior à que é mais pica, tá ligado? Anterior que é mais pica que essa essa bolsa de quadro, mochila com armação, vamos dizer assim, né? Aí a Large Pack Frame, ela é a melhor do jogo. E a mochila militar, ela consegue carregar 28, se eu não me engano, de peso. E ela reduz 80% do peso do item. Já a Large Pack Frame, ela consegue carregar 35 espaços dentro da bolsa. Então ela reduz 75% menos peso. Então vamos dizer assim, ela tem um debuff de 5% em relação a, a reduzir o peso, porém você consegue carregar em vez de 28 de peso, 35, tá ligado? Então realmente ela acaba sendo melhor do que a mochila militar. Indiscutivelmente. Você carregar mais coisas é melhor do que você reduzir o peso das coisas, vamos dizer assim. E elas são parecidas, mas a Large Pack Frame ela é melhor do que a militar. É fato. E a regata não veio não, ó. Vamos cortar de novo ao meio aqui, ó. Cortar ao meio, que daí vai ficar couro pequeno. Tá, vou cortar de novo aqui. Compensa fazer, viu, Sturgats? Compensa fazer, que é uma beleza. A bolsa, né? A bolsa, a Large Pack Frame, que ela é melhor do que a militar. Eu não consegui fazer a regata não, ó. O Fran. Consegui fazer a regata não. Felizmente. Vou fazer uma carteira. Começar a fazer coisa que eu vou usar pouco. Essa regata aí é boa? Cara, ela é boa para dar um pouquinho de proteção, o Sturgats. Ela é uma regata que ela dá mais proteção, ela dá mais isolamento pro vento, mais isolamento térmico, porém ela é uma regata e ela dá 10% de proteção contra arranhado. Aí o que tu faz? Tu vem aqui, clica com o botão direito na regata, inspecionar. Aí tu coloca tiras de couro em cima da regata, igual minha roupa tá aqui, ó. Se você for ver bem, ó, esses retalhos de couro aqui, ó, eles dão mais proteção, né? Eles dão mais proteção. Por exemplo, vou mostrar pra você, ó. A regata, essa regata aqui, ela não tem proteção, ó. Então, eu coloquei tiras de couro por cima dela. Eu tô no level 6, né? Eu tava no level 5, level 5 dá 4% de proteção contra arranhado, 8% de, 8% de proteção contra arranhado e 4% de proteção contra mordida. Aí tu pode colocar a regata, pode colocar uma camisa de manga curta, que também vai os couros, aí vai somando, entendeu? Vai somando a proteção que fica no montante aqui, ó. Teve um update chamado Dedicad Server. Alterado o valor. E o que que isso significa, ô Fran? Mas em resumo, Sturgats, ela é uma regata que te permite ficar de regata
não sentir tanto frio, mas também não sentir tanto calor, ela protege mais, vamos dizer assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui armadura de osso. Eu tenho que fazer esta daqui. Então eu preciso de miçanga de osso grande. Quase um ano vivo, ô Sturgates. Estou vivo há 11 meses e 6 horas. 11 meses e 6 horas. Indo a caminho de bater o meu recorde, Sturgates. O meu recorde que eu sobrevivi no PZ foi 1 ano e 8 meses. Eu quero sobreviver 2 anos para fazer um marco aí na minha jogatina. Vai levar nada, sai fora, sai pra lá, Ziquezera. Sai pra lá, Ziquezera. O Fran me dá muita zica, o Sturgates. O Fran me dá muita zica, cara. E ele é devoto do Espifo ainda. Criatura do mal. Ah, eu também tenho a figurinha do Espifo no meu canal de membros. Mas é o Espifo com um X, tô brincando. Tem no meu canal de membros, Fran. E eu tenho essa figurinha aqui, ó. Eu não sei se aparece aqui. Figurinhas, ó. Eu tenho essa figurinha aqui, ó. Me fizeram colocar essa figurinha, Fran. Não fui eu que quis colocar, mas eu tenho essa figurinha. Tá ligado? Cuidado com a Michaela, Fran. Que Michaela? Salve o grande. Que isso? Calma aí, pô. Calma aí. Espifistas não passarão. Espifistas não passarão, Fran. Sai fora. Um, dois, três, quatro. Ela existe na vida real no chat. Tá parecendo eu quando eu jogava com a Willy. Infelizmente, Fran. Infelizmente eu tenho a figurinha com o Espifo, com a coroa. Mas eu também tenho uma figurinha do Espifo com um X vermelho, assim, ó. Infelizmente. E fala do meu Espifo? Sai fora. Sai pra lá, Zica. Eu preciso fazer contas de osso. Vamos lá. Conta de osso grande. Eu preciso de uma broca. Tá bom. A Willy que fez a figurinha com a X vermelha. Quanto tempo na vida real esse save? Ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer uma conta básica, Sturgates. O save é 1h30 de duração. E aí, se a gente supor que a gente não faz nada durante a noite, a gente divide por 2 essa 1h30, que dá 45 minutos cada dia. Vezes, quer dizer, primeiro a gente faz assim, ó, 11 meses vezes 30 dias. Então a gente tá vivo há 330 dias, perfeito? E aí, se a gente for levar em consideração que o tempo de jogo normal é 1h30 e a gente não faz nada de noite, a gente dorme, então são 45 minutos, tá? São 45 minutos. A noite não conta, porque a noite a gente dá um skip, tá? A noite dá um skip, se eu não me engano. Então a gente faz 330
vezes 45, que vai dar o tanto de minutos que eu joguei. Aí a gente divide por 60 minutos, que vai para dar horas. Então eu tenho 200, mais ou menos, não é a conta exata, mas eu tenho mais ou menos 247 horas e meia no save aqui. Não é um valor exato, mas é mais ou menos isso. 247 horas dividido por 24 horas, eu tô basicamente 10 dias jogando esse save. Se eu fosse jogar direto, assim, vamos dizer, né? Tudo isso pra perder pra mochila, pra mordida do espifo? Ah, até parece que ele vai me morder. Eu vou fazer isso aqui, Fran. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó o que eu vou fazer aqui, ó. Sabe o que eu preciso de material? Eu preciso de uma pele de espifo, tá ligado? Onde será que eu vou arranjar essa pele de espifo? Com certeza vai ser com uma espingarda. Isso você pode ter certeza. De chumbinho ainda. Vou meter chumbinho nele. E a gente vai fazer esse chapéu aqui, ó. Não pra mim usar, tá ligado? Pra eu queimar na fogueira. Queimar o mal na fogueira. Ele pega espifo? Bom saber. Nossa, eu vou armar uma armadilha só pra mim dar chumbinho e espifo. Só pra mim dar chumbinho e espifo. Deixa eu pegar a broca, né? Eu tô andando de um lado pro outro que eu tô conversando. Mas eu preciso de uma broca. Broca. Broca, 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 broca. Aqui, broca. Eu peguei 3 no meu. Provavelmente você deve ter domesticado, né? Você é um safado, Fran. Você é um safado. Que fica domesticando animal que mexe no lixo. Peguei 3 no meu, vou fazer um esquema da zona. Você tem um emoji do Rei Spiff, fala de mim? Claro. Me pagaram, Fran, me pagaram. Me pagaram, eu tive que colocar. Me pagaram, mas não era a minha intenção. Infelizmente. A vida é cruel. A vida é cruel. Ah, eu preciso de 20. Preciso de mais 8. Nem eu que sou espifista tenho. Ai, mano. Tive que fazer o quê? Eu não sei se o Sturgats é inscrito, Sturgats, mas a gente faz live aí de terça a sábado. E se você já for do canal, me desculpa, porque o YouTube ele tá trocando o nome pelo arroba aí, então eu tô meio confuso esses dias. Seja bem-vindo aí a lives, que seja tanto bem-vindo aqui no canal quanto lá no nosso Discord, se você quiser. Vamos ver, o que mais que eu preciso? Eu preciso de um furador. Agora eu preciso de... Nossa, eu preciso de barbante, mano. Acho que dá pra fazer.
Sou novo? Boa, seja bem-vindo, Sturgatos. Tamo junto, mano. Espero ver você mais vezes aí. É um prazer te conhecer. Ixi. Sturgatos é espifista também? Time out. Ô, Willy, time out de 5 minutos no Sturgatos. Brincadeira. Sem espifo não teria zomboide. É o que a galera gosta de pronunciar por aí, né? O espifista rei é o Fran, viu, Sturgas? Não vai achando que você é o maior devoto ao espifo, não. Porque o Fran, ele tem um pôster do espifo no quarto dele. E tem uma pelúcia do espifo que fica no colo dele enquanto ele faz live, tá? Não vai achando que você é o número 1 do espifo, não. Um animal indefeso foi usado de cobaia nos experimentos. A culpa é do espifo. Não, 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 não. Não foi usado de cobaia coisa nenhuma. Isso você tá inventando isso. O próprio espifo fez as coisas que ele fez junto com o governo, claro, né? Ó! Aí, galera, ó. Proteção quase máxima no tórax, que eu fiz isso daqui, ó. Peitoral de armadura de osso, ó. Considerem fazer. Ele dá um pouco de debuff, mas se você tem o level 5 pra cima de qualquer arma aí, ó. Já é uma mão na roda isso daqui pra te proteger, tá? Principalmente o... Principalmente não, no peitoral, nas costas e no abdômen. Perfeito. E eu vou fazer isso mesmo, Fran. Vou fazer isso agora. Boa ideia. E minha luva de couro tá horrível. Horrível. Deixa eu ver se eu tenho uma luva de couro sobrando aqui. Já fez a forja? Ainda não, Sturgats. Rapaz, rolê pra fazer a forja, hein? Mas eu vou fazer. E se eu disser, Sturgats, que eu fiz uma vez com a ajuda de alguém, eu não lembro como é que faz, mano. Vou ter que procurar. Vou ter que procurar estudar pra mim fazer essa bagaça. E ainda pra ajudar eu não tenho o livro 1, mano. É que coisa maravilhosa. E tô jogando Zero to Hero pra piorar também. A luva de osso ou da Forja, eu acho que eu vou fazer de osso. A da Forja, eu acho que... A da Forja eu não gostei muito, não. Acho que eu prefiro a de osso, mano. Foi com a ajuda do Warzone ou do Astronaut. Acho que foi o Astronaut. O Astronaut me ajudou uma vez, mas faz tanto tempo que eu nem... Pra você ter uma ideia, eu nem lembro. Agora eu preciso de uma luva. Cadê a luva? Eu tenho luva? Eu tenho luva? Tenho. Tenho luva. Tem algumas aqui. Então pega ela. Eu preciso... Deixa eu ver aqui. Luva... Luva. Aqui. Eu preciso desta daqui. Beleza. Então eu preciso de 4 pedaços de osso e barbante. Depois que pega o esquema, faz sempre... Isso, eu acho que o meu problema deve ser isso. Eu tenho que começar primeiro, entender o esquema de como faz. Eu sei que tem que fazer roda do dueleiro, fazer uns forninhos lá, né?
tudo que eu quero é cânhamo pra fazer barbante. Eu vou até ignorar muitas das coisas que tem aqui. Da Forge ou Build é mais fácil, pilha queimada, mas é como o Fran falou, fácil de pegar a manha. Boto fé, eu boto fé. Eu boto fé que é. Só precisa entender. Aí, entendendo, aí já... Tranquilex. Cara, eu precisava de um cânhamo. Só um, mano. Mas é tão difícil de encontrar. Eu tenho que filtrar o que na coleta pra encontrar cânhamo? Será que é... lenha? Mas tá de noite também, né? Tá de noite. Vou dormir. Tem umas coisas no Zomboid. Encontrar cânhamo. Hemp Dogbane. Hemp Dogbane. Tem umas coisas no Zomboid que às vezes que eu tô pensando só agora, tá ligado? Agora que eu tô sobrevivendo bastante, que eu tô fazendo as coisas com calma e tal, que eu tô parando pra pensar. Tipo assim, como será que eu faço tal coisa? Como será que eu faço aquilo outro? B42 ela tem bastante coisa, né? E eu ainda não peguei tudo. Tô longe de pegar. Mas essa que é a graça do jogo, eu acho. Eu só penso nisso quando eu tô vivo bastante tempo. Quando a gente fica vivo bastante tempo, começa a surgir algumas coisas, né, o Sturgat? Que nem uma galera tava falando aí, por exemplo, os primeiros meses é o ápice, exatamente. O ápice, tipo, da adrenalina, né? Mas é o que a gente tava falando agora no começo da live, o Sturgats. Por exemplo, a plantação mesmo, ela só vai ser boa depois que tu acabar o inverno, tá ligado? Aí tu vai ter tempo bastante de você plantar coisa, fazer conserva e tudo mais. Agora, se você não sobrevive mais do que um ano, aí já começa. Aí antes de um ano já é difícil você ficar plantando as coisas, né? Porque não só pelo fato do clima, ou porque já tá muito tarde na época do ano para você plantar algumas coisas, mas no começo do jogo você tem tanta coisa para fazer, que se você parar para plantar, ou você planta ou você evolui no começo do jogo, entendeu? Então, por exemplo, a plantação é uma coisa só pós um ano, tá ligado? Na minha cabeça, né? Caiu a live? Caiu a live? A gente caiu a live, galera? Tamo ao vivo? Galera? Galera? Tamo ao vivo? Galera? Estranho, mano. Caiu não? Voltou? Que susto, galera. Ficou meio lento. Rapaz, não sei o que aconteceu não, mas vamos lá. Então, aí o que eu tava falando, ô Sturgats, é que a- mas tá tudo bem agora, né, galera? O que eu tava falando é que as plantações é após um ano, tá ligado? A câmera ficou meio lenta. Será que o PC tá no limite? Eu acho que não, mano. Não, tá não. O PC tá de boa.
Eu acho que eu tenho que aumentar a minha memória e a minha placa de vídeo pra ficar melhor, talvez. Mas é isso. Plantação é após um ano pra mim, né? O que eu acredito, né? Não. Estranho, mano. Tô ligando meu celular aqui pra ver como é que tá. Meu celular tá sem bateria, felizmente. Voltou? Caraca, que coisa, não? Mano, que tá... Caiu de novo? Que tá acontecendo, velho? Meu OBS tá muito ruim, mano. Galera, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu acho que a minha internet deve estar meio ruim, porque o meu computador tá de boa, tá ligado? Meu computador tá de boa. Não sei se vocês estão me escutando. Minha net tá meio ruim hoje. Voltou, galera. A minha net tá meio ruim hoje. Eu vou ter que desligar, mano, porque o meu PC tá de boa. Eu vou ter que encerrar a live. Me perdoa aí, Sturgado. É a primeira vez que isso acontece. E galera também que tá assistindo, é a primeira vez que isso acontece. De ficar caindo tantas vezes assim, mas amanhã a gente tá aí meio-dia, tá, Sturgado? A gente faz live de terça a sábado, do meio-dia às 18. E sábado a partir das 2 da tarde. Se quiser colar, tamo junto. Muito obrigado por quem acompanhou até agora. Se vocês não deixaram o like, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, tá, galera? E perdão aí por a internet estar meio lenta. Falou, galera. Um abraço pra vocês, ó. Tamo junto. Fui!